Ele até olhou para cima. Foi sim, olhei para os céus. Esta edição do Homem que Mordeu o Cão contém algumas descrições nojentas, hilariantes, mas nojentas. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Fica o aviso para quem está a comer o seu pequeno almoço. Faça uma pausa, se calhar é melhor. Eu diria que vai valer a pena. Há um grupo do Reddit a pedir às pessoas que contem as suas histórias mais cómicas e estranhas de Natal. E há de facto umas joias que vale a pena partilhar convosco. Começando com um dos planos mais cruéis que já vi irmãos ter para com irmãos. Convém enquadrar isto com uma coisa que, pelo menos na minha família, não sei como é que era na vossa, era dita frequentemente para nos portarmos bem, eu e a minha irmã. Ou seja, para alturas de Natal dizia-se que, se não nos portássemos bem, quando chegasse o Natal, recebíamos como prenda pedaço de carvão. Não é? Um clássico. Eu lembro-me de não dar parte de fraco quando ouvia esta ameaça. E lembro-me de dizer, pequeno fanfarrão: para mim é ótimo, que o carvão é ótimo para fazer desenhos. Eu ia aproveitar o carvão para desenhar, dizia eu. Quando na verdade queria o castelo de Grayskull dos Masters of the Universe. Hoje em dia o carvão ajudaria na lareira. Sim. Para cutucar. Fazer uma boa lareira. Mas pronto, quem me ouça agora fica a pensar que eu era um delinquente juvenil, mas eu não me portava especialmente mal. Tive as minhas fases, mas não era Denis o Pimentinha. Mas pronto, esta ideia de que quem se porta mal recebe carvão no Natal é bastante universal. Creio que, na prática, ninguém que tenha sido ameaçado com o recebimento de carvão na consoada alguma vez o recebeu, exceto um miúdo. Reparem o que conta esta pessoa no Reddit. A minha irmã e eu ficámos acordados até muito tarde na véspera de Natal e decidimos remover de debaixo da árvore todos os presentes do nosso irmão mais novo. Escondemos tudo num saco, estrategicamente escondido atrás de um sofá. Tinha ele 8 anos de idade. O resto da noite estivemos meticulosamente a embrulhar, de forma linda, em caixas e com laços e tudo, pedaços de carvão que pusemos no lugar dos presentes dele. Na manhã seguinte, a manhã de Natal, o nosso irmão foi o primeiro a acordar, foi direto à árvore, com os seus olhinhos de felicidade, para abrir os seus presentes lindos. Vimo-lo abrir a primeira caixa, feliz, e a sua expressão afundar-se. Era carvão. Vimo-lo passar ao embrulho seguinte, abri-lo avidamente para encontrar lá carvão. Coitadinho. Tudo o que tinha o nome dele tinha carvão. Até dentro da meia que ele pendurara na lareira, pedaço de carvão. Não se faz. Que sadismo. O nosso irmão perdeu a cabeça, desgostoso. Os nossos pais não faziam a mais pequena ideia do que tínhamos feito, mas creio que o nosso pai estava à beirinha de nos encher de porrada na manhã de Natal, por termos arruinado o Natal. Quando o meu irmão se acalmou um pouco, mostramos então onde tínhamos escondido os presentes genuínos. Depois disto ele ficou a explodir de felicidade. Passados 25 anos destes acontecimentos, ainda hoje a minha família me chama o Grinch. E toda a gente se esquece do quão cúmplice nisto foi a minha irmã, uma vez que eu não sabia fazer embrulhos, e foi ela que esteve a noite toda a embrulhar carvão. Olha, de forma espetacular. E eles não ficaram e de castigo até à passagem de ano. Não sei, mas mereciam. Isto Sim, é não se faz. super cruel. Pois é. Eu espero que não tenhamos dado nenhuma Ideias. ideia a irmãos de garotos mais pequenos. Nós podemos lixar o Natal a crianças. Ouvintes, isto é zona VIP no inferno. É garantido, ok? Ó Marco, Bom. não faças isso. Não ponhas o plural. Eu acho Fui que eu, nós. fui eu. Foste tu! Fui eu. A rubrica é tua! Você é que dita! Mas é o coletivo, não é? O coletivo. Isto é um casamento. É. Na saúde e na doença. Bom, mais uma história verídica de Natal. Diz esta pessoa anónima, uma senhora, diz: na altura isto não teve piada, mas agora é hilariante e para sempre ficou conhecido como a surpresa de Natal. Atenção, esta história. A minha família, diz ela, vai sempre à missa na noite de Natal. Depois vamos para casa e depois fazemos o nosso Secret Santa. Pai Natal secreto, nós também fazemos aqui na rádio. Sorteia-se quem dá a quem presente. Diz ela, é uma tradição na nossa família, somos muitos. Eu, as minhas 2 irmãs, o meu irmão, os meus pais, os meus avós, o noivo da minha irmã, e por isso estávamos divididos por vários carros. A missa tinha acabado, eu saí com a minha irmã mais velha e o noivo dela para voltar para casa. Os outros estavam separados de nós por alguns minutos. E outro pormenor importante, tínhamos 2 cães pequenos, um chihuahua e um chihuahua terrier, que deixávamos numas gaiolinhas quando saíamos de casa. Eu faço aqui um parênteses só para dizer que sou grande fã de chihuahuas, e vocês sabem, não é? Não de ter, porque eles têm péssimo feitio, mas sou fã de ver chihuahuas. Aliás, o algoritmo do Instagram
do meu Instagram já percebeu isto e eu tenho o meu feed cheio de chihuahuas, ok? Chihuahuas mal-humorados. Sendo que o meu favorito, não sei se vocês já viram esse, é um que aparece frequentemente a guardar uma caixa de sushi por baixo dele. Enquanto o dono tenta tirar a caixa, que suponho que seja o jantar do pobre homem, e o chihuahua está em cima do sushi, a olhar de lado e a fazer com ar de quem diz: atreve-te, meu mandalha, atreve-te. Mas estou a desviar-me da narrativa. Um bocadinho. Prossigamos. De maneiras que a minha irmã, o noivo dela e eu chegamos a casa, diz ela, e assim que entramos, somos instantaneamente brindados com o acre aroma de... Eu sei que há pessoas a tomar um pequeno almoço a esta hora, é muito chato falar disto, mas temos de ser fortes. O acre aroma de diarreia quentinha. A descrição que ela faz é avassaladora e eu gosto muito deste momento em que ela diz: o aroma era tão poderoso que lágrimas vieram-me aos olhos. E não era de emoção, mal, era os vapores. É como aquele peixe, não é? Que está enlatado. Assim que se abre o peixe. Prossegue então ela: isto estava seguramente no top 10 das piores coisas que já cheirei em toda a minha vida. Estivesse a porcaria onde estivesse, não fazíamos ideia há quanto tempo estaria. Sabíamos apenas que estava o tempo suficiente para que toda a casa cheirasse fortemente a trampa. Estávamos praticamente a sufocar no cheiro. Era tão forte que quase o estávamos a sentir nas filhas da mãe das papilas gustativas. Nós estávamos a sentir o sabor. Olha, agora até fiquei enjoada. Isto é uma descrição vívida, uma descrição vívida. Então, a minha irmã, eu e o noivo dela desatamos aos gritos uns com os outros, enlouquecidos com o cheiro. Eles enlouqueceram, começaram aos gritos. Como se fosse uma droga. Sim, começaram a alucinar. Por alguma razão, diz ela, o alarme da casa dispara, como se não bastasse. Meu Deus. E os chihuahuas estão a ladrar aos berros para serem retirados das suas jaulinhas, como fazem sempre que percebem que chegamos a casa. Pá, isto é um panorama de inferno. O que eu acho incrível é o alarme da casa ter disparado, como se o próprio alarme tivesse percebido: cheira a inferno, chamem as autoridades! O alarme disparou. Ninguém sabe porque o alarme disparou. Foi o cheiro, o ruído, tudo. Vamos então diretos às jaulinhas dos cães. E obviamente o cheiro só piora à medida que nos aproximamos de lá. Deixo o chihuahua Terry a sair primeiro, uma vez que estava completamente limpo. Já o outro chihuahua, bem, digamos que ele não se limitara a fazer cocó na sua gaiola. Esse chihuahua fora o protagonista de uma explosão monumental de caca. A sua caminha estava repleta, uma parte escorrera para fora da gaiola, cobrindo o soalho de tacos de madeira. Havia salpicos nas paredes. Estamos a falar de um pequeno chihuahua branco que estava agora castanho. E ali estava ele, a ladrar para nós, a cauda a dar a toda a velocidade, fazendo trampa a disparar em mais direções. Ai, Nossa a cauda. Senhora. Fá, 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 fá. Tipo expressor. Sim, um expressor. O chihuahua estava ansioso para que nós o soltássemos. E ali estou eu, no meu vestido mais bonito, diz ela, saltos altos, contendo-me para não vomitar, a tentar perceber como dias vou tirar o chihuahua da gaiola sem que ele largue cocó líquido por toda a casa, mobília e pelo meu lindo vestido da consoada. Para que eu disse. Eu vou passar a relativizar mais quando as minhas cadelas se descuidam e deixam um presente na sala. Nada que elas tenham já feito se compara com este nível de tragédia. Diz a senhora que conta a história: por fim, a minha irmã corre para a porta das traseiras e começa a gritar: quem quer fazer cocó? Já que essa é a frase que faz com que os cães saiam disparados para o quintal. O chihuahua saiu tão disparado que nem deu tempo de espalhar muita sujidade pela casa. Ficou apenas um rastro de algumas gotículas desde a gaiola até à porta. Por isso essa parte podia ser pior. Mas a gaiola, o chão, as paredes à volta, tudo está um caos. Aquilo não era uma pintura de Pollock, era de Cocolock. Eu vendia a casa. Diz ela: eu adoro animais, tanto assim que estou a estagiar como veterinária e estou habituada a ver toda a espécie de porcarias. Sou também a única pessoa da família, tirando a minha mãe, que não entra em pânico e não vomita quando está perto de cocó de cão. Mas isto era o outro nível. A primeira coisa que fiz foi deitar para o lixo sem piedade a cama do cão. Nem valia a pena tentar salvar. Eu pensava que ias Não dizer valia a o cão. Não. O prato da comida e da É água. pôr gasolina e ver arder. Sim. O prato da comida e da água meti num saco para lavar mais tarde. Tive de usar um rolo praticamente inteiro de papel de cozinha para limpar o chão da gaiola e o soalho de tacos de madeira. Tudo isto com as minhas mãos direto no papel, porque não encontrava luvas de borracha em lado nenhum.
Arrasto a gaiola, afastando-a da parede para poder limpar melhor a parede. Esqueci-me que de facto poderia haver mais porcaria que tivesse deslizado para debaixo da gaiola, e assim foi. Ao arrastar a gaiola, espalho porcaria por mais extensão de chão. O bem-intencionado noivo da minha irmã rapidamente pega na gaiola para a levar para o exterior, de modo a ser lavada à mangueira. Isto faz infelizmente com que mais caca caia pelo chão fora. Tudo a pingar. Decido não me irritar com ele e focar-me, eu adoro esta frase, e focar-me em trabalhar no epicentro desta catástrofe. Enquanto a minha irmã limpa o rio de caca que entretanto se espalhou. Finalmente consegui ter tudo limpo e desinfetado com toalhetes higiênicos, e assim consigo aproximar-me da parede cagada, sem pisar fezes, com os meus lindos saltos, ou, valha-me Deus, com os meus pés descalços. Quatro paredes cagadas. Quatro paredes cagadas. Desculpem. Um cheirinho a cocó. Comecei a limpar a parede, surpreendentemente, diz ela, não manchou de castanha tinta branca. Nesta altura, diz ela, faço um balanço da vida e apercebo-me que estou a limpar caca há um sólido quarto de hora ininterruptamente. Quando estou mesmo a acabar de limpar e desinfetar a parede, o resto da família chega à casa e começam aos gritos também eles a enlouquecer com o cheiro. Apesar do meu trabalho árduo, ainda não se tinha dissipado. De certa maneira, e fazendo as contas, talvez ainda estivesse mais intenso, dado que o estávamos a mover e a espalhar por todo lado. E dizem eles em choque: o que é que aconteceu? Enquanto os dois cães estão lá fora aos gritos, a ladrar, porque querem entrar. A minha mãe prepara-se para o fazer, mas eu grito: não, que um deles está completamente coberto de diarreia! Por sorte, diz ela, não tive de ser eu a dar banho ao cão, porque toda a gente concordou que eu já tivera a minha dose de limpeza de trampa. Epá, sim. Por amor de Deus, deem descanso a esta mulher. Marco, conseguiste. 90% dos ouvintes estão enjoados. Boa. Foi a minha mãe que foi lá fora, enrolou-o numa toalha e levou-o diretamente para a banheira. Já eu passei longos minutos furiosamente a lavar as minhas mãos, porque sentia que tinha diarreia na alma, possivelmente para sempre. Felizmente, diz ela, o meu vestido e os meus sapatos ficaram impecáveis. Pronto. Mas foi um milagre isto. No meio dessa confusão toda. Natal, milagre E foi de Natal. assim, foi um milagre de Natal. Foi assim a noite de Natal de 2015 destas queridas pessoas, e elas nunca mais se esqueceram disto. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Título deste episódio: Casamentos e ladroagem, montanha-russa de emoções. Ai, as montanhas russas de emoções. Vamos lá. Esta equipa é mais pequena que a do Ocean, são apenas 2 pessoas, mas foram as pessoas suficientes para entrar pela calada da noite numa mansão no countryside inglês. Estão a ver o casarão da série Downton Abbey? Sim, sim, sim. Mais ou menos uma mansão desse calibre, sendo que esta mansão tem uma particularidade. Aliás, 2. Já vamos à segunda, que é a que está no centro do roubo. Para já, é importante que se diga que a casa onde este duo entrou foi o palacete onde nasceu Winston Churchill. Fora da veladora. Quem era Winston Churchill? Perguntam os jovens que não sabem porque é que um espelho os reflete de lado, mesmo que eles estejam atrás de uma folha. Era do Spandau Ballet, não era? Era. Quem era o Spandau Ballet? Exato. Perguntam os jovens. Não. Juventude, Winston Churchill trata-se de um senhor que foi primeiro-ministro de Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E pergunto a vocês, o que foi a Segunda Guerra Mundial? E a isso eu respondo: não me chateiem, não tenho tempo, perguntem ao Google ou ao ChatGPT. Não digas Google, não se pode dizer. Não Cuidado. pode? Interrompa a transmissão do. Não, mas tinha que dizer aí. Oh, pronto, já foste. Não, mas ele não disse. Não disse. Não, disse, eu juntou nunca as mais na duas vida coisas. digo essas duas Ei, palavras. Google! É preciso. Pedro. Agora temos que esperar. Agora temos que Foi uma coisa esperar. rápida. Já voltou, pronto. Já voltou. Bom, qual a outra particularidade desta mansão de família de Winston Churchill? É que está precisamente no objeto de desejo dos 2 ladrões. Do objeto que, efetivamente, eles conseguiram roubar da mansão e que está avaliado em valentes 7 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. E eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar: que quadro raro é que eles levaram? Ou que escultura rara é que eles levaram? Não, senhores. Não era um quadro, não era uma escultura. Aquilo que estes 2 homens, Michael Jones, de 39 anos, e James Sheen, de 40, levaram da mansão da família Churchill foi uma sanita. Não estava a contar com isso. Ouro? A mansão tinha uma sanita de ouro maciço, 18 Lá quilates. está. Em menos de 5 minutos, eles entraram, desatarracharam a sanita de ouro e saíram. A agilidade que é preciso para isto, porque uma sanita antiga de ouro, é coisa para estar super bem atarrachada aos ladrilhos, não é? E não deve ser nada levezinha. Mas antes de continuarmos, propunha que nos detivéssemos um pouco sobre o conceito uma sanita de ouro. Eu não quero saber de quem é a sanita de ouro ou de que época é uma sanita de ouro. Na sua essência, não sei se vocês estão comigo, eu acho que é preciso ser-se uma besta para ter uma sanita de ouro.
É que continua a ser feia. E eu quero aqui assegurar-vos que se um dia eu ganhar o Euromilhões, eu nunca farei uma sanita de ouro. Já um bidé. Porque é. Uma sanita de ouro é um conceito tão absolutamente cretino que é como eu posso de feco em ouro. Consta que o Trump tem uma destas também. Eu não sei se algum ouvinte nosso tem uma sanita de ouro. Pá, Ui, diria que deve não. haver tantos. Diria que não, mas se algum deles tem uma, eu não me importo ferir os sentimentos dele. Porque eu acho que ter uma sanita de ouro é de uma arrogância e de uma estupidez. Por isso é merecido que a roubem. Eu hoje estou em modo Robin dos Bosques da loiça sanitária. Gira era, imagina, como há fios de ouro que não são de ouro, são de outro material, teres uma sanita de pixback. Exato. Exato. Compraste todo na Parfois. É imitação. É isso, é. Mas pronto, Michael e James roubaram a sanita de ouro onde o lendário primeiro-ministro terá feito tanta necessidade na sua vida e depois desfizeram-na e venderam-na em partes. Tanto assim que ela nunca foi recuperada, mas eles acabaram por ser descobertos. O roubo aconteceu em 2019 e só agora, no fim do mês passado, o caso foi a tribunal e eles foram acusados e foram condenados. O julgamento consta que foi divertido. Um dos ladrões, Michael Jones, isto intrigou-me porque a notícia diz que eles demoraram menos de 5 minutos a tirar a sanita e foram rápidos. Mas o Michael Jones diz, durante uma das sessões de tribunal, ele confessou que antes de arrancar a sanita do chão, tirou partido da sanita e classificou a experiência de fazer lá número 1 e número 2 como esplêndida. Mas, Ok. Mas porquê? Foi uma experiência dourada. Ele fez a crítica, foi esplêndido. Bom, está um temporal do cacete. E por isso eu acho que esta história assenta neste dia que nem uma luva. É sobre um casamento, foi largada nas redes sociais pela própria noiva, que compreensivelmente está algo frustrada. É suposto o dia do casamento ser um dia feliz, não é? E verdade seja dita, há aquele velho ditado que diz boda molhada, boda abençoada, não é? É uma coisa assim. Supostamente dá sorte casar num dia de chuva. Mas ninguém temporal. O temporal foi apenas uma parte da sinfonia de caos em que tudo descambou. Mas nada como ler o depoimento da senhora, que é arrebatadora. Ela chama-se Janai, é americana. Conta o seguinte: uma tempestade gigante começou a aproximar-se mesmo antes da cerimónia começar. E atenção, ela tem fotos incríveis em que está com o seu impecável vestido de noiva, mas com nuvens cor de chumbo atrás dela, indicando que o céu ia desabar. Diz ela, era suposto a cerimónia ser ao ar livre. Estas pessoas não veem a meteorologia. Pois. É suposto ser ao ar livre, mas rapidamente tivemos de passar tudo desde o exterior para o interior de uma tenda. Problema, durante a cerimónia, a tenda começou a escangalhar-se com o temporal. Ai. Pá, eu diria que em caso de tempestade, estar dentro ou fora de uma tenda vai dar ao mesmo, não é? A tenda começou a escangalhar-se com o temporal, convidados começaram a ficar encharcados e o ambiente estava zero mágico ou romântico, porque funcionários desviavam toda a atenção no seu desespero para conseguir reparar a tenda e mantê-la no sítio. Que cerimónia Estava bom o linda. ambiente, não estava? A dada altura, diz ela, a tempestade estava num tal grau que ninguém dentro da tenda conseguia ouvir uma única palavra dos nossos votos de casamento. Que terror. E a dada altura apercebi-me que o meu lindo vestido de noiva estava pousado numa poça de água. Só isto já era uma maçada, mas isto foi só o começo. Qual é um dos piores crimes que pode ser cometido num casamento? Já contámos há tempo histórias dessas. Uma outra mulher que não a noiva ir vestida de branco para o casamento. Aliás, numa história que nós contámos aqui há uns anos, bem se lembram, o escândalo num casamento foi que a outra mulher vestida de branco, aparentemente de forma deliberada, era a mãe do noivo. Lembram-se, não é? Era a futura sogra. A sogra. Só para chatear a nora. No caso do casamento de Janai, ao somar ao temporal insano que ele levanta tenda e convidados e tudo, dá-se o caso de uma convidada ter sido aparecer com um vestido branco capaz de confundir as pessoas. É como se houvesse duas noivas no casamento. Mas pronto, com o céu a desabar lá fora e com duas noivas, a cerimónia fez-se. É a altura de passar ao copo d'água. Quando toda a gente se senta e se prepara para Copo a festa, d'água. pum, a eletricidade vai abaixo e fica tudo às escuras. Ei, caramba. Diz a noiva: a nossa grande entrada no salão de festas foi em escuridão e silêncio total, porque não havia eletricidade nem para luz, nem para música. Felizmente, diz ela, o Desculpa, fotógrafo... isso quer dizer que quando há, por algum motivo, uma branca na rádio, essa pessoa podia dizer: olha a música da nossa entrada. Exato. Olha, está a tocar a nossa canção. Lembras tão bonito que foi? O dia perfeito. Felizmente, diz ela, o fotógrafo tinha um gerador ligado à carrinha e gerou energia suficiente para pôr a cabine do DJ a funcionar. Vá lá.
Infelizmente, diz ela, o DJ trouxera a playlist errada. Ai, Todas as Deus. canções Epá, sério? eram diferentes das que nós tínhamos pedido, desde a dança entre pai e filha até à valsa do noivo com a mãe. Rapidamente este problema foi tornado menor com algo que aconteceu imediatamente a seguir. Estavam eles a protestar com o homem por ter trazido a música toda errada, claramente uma lista de canções de outro casamento, e nesse momento a irmã da noiva, que era também dama de honor, tem um ataque epilético. Oi? Quem conhece pessoas com este problema sabe o susto que isso pode Claro, ser, não é? claro. Mas também sabe que acaba por passar, embora deixando a pessoa que tem o ataque num estado lastimoso. Mas pronto, ela teve o ataque, passou, é o que interessa. Estão estas pessoas a processar tudo o que está a acontecer quando um dos convidados, idoso, surge com uma notícia dramática. Eu deixei cair a placa na sanita. O homem foi fazer xixi e os dentes caíram na pia. Epá, mas É assim, podia ter sido pior. E Eu aparentemente- pensei. mas casamento. Caíram de uma maneira tal que não só estava difícil extraí-los, como Eu já me ria. diz a Se fosse o noiva, noivo, eu já me ria. diz a noiva, provocou um entupimento atroz no esgoto do sítio onde este magnífico casamento foi celebrado. Pessoas da internet que ouviram este depoimento de Janai sobre o seu casamento prontificaram-se a dizer o tipo de coisa que pessoas da internet dizem. Ou seja, separem-se, porque isso são tudo sinais de que o vosso casamento não podia acontecer. Não, eu acho o contrário. Eu acho que. Se vão ter aguentaram isto, não é? Sim. Eu acho que o resto da vida vai ser muito feliz. Janai e o noivo fizeram aquilo que se deve fazer perante alguns comentários de pessoas na internet. Evacuaram forte e feio. Nisso. Claro, claro. Nisso e não na sanita. porque Onde estava uma estavam dentura. estavam uns dentes. Claro. Oh, Marco, mas eu achei que ias contar mais. Já não aconteceu mais nada? Não, felizmente, eu acho que já foi o suficiente. Já foi o Oh. suficiente. Ela respondeu a esta malta dizendo: apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo isto, foi um dia perfeito e com memórias que nos vão fazer rir para sempre. E ela diz ainda: atenção, a eletricidade voltou, tivemos luz nos últimos 3 minutos da festa. E 3 minutos foi o suficiente para Janai e o seu noivo tirarem fotografias que eles temiam não conseguir tirar ao pé de um letreiro luminoso no qual eles tinham gasto 1000 euros e onde se lia Crazy in Love. Abençoados de 3 minutos, epá, justificando aqueles 1000 euros. Epá, Caramba, maravilhoso. caramba. Diz ela, Felicidades aos noivos. É isso. agora à distância eu não brinde. mudaria nada, diz ela. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. Elecas. Título deste episódio: casamentos extremamente originais ao nível da fotografia e do frasco. Bom, isto hoje é muito estranho. Isto hoje é muito estranho. Vamos a uma bem estranhinha para começar. O título com que esta história estava nas páginas do site do jornal inglês Daily Mirror agarrou-me logo. É uma citação do homem a quem aconteceu o que aconteceu. E que é de facto muito estranho. Olha, que isso era um Pois- grande nome para a tua rubrica. O homem a quem aconteceu o que aconteceu. Pois é. Adorava isso. No dia que quiseres mudar o nome, o homem a quem aconteceu o que aconteceu. Bom, porque de facto isto é uma rubrica em que acontecem coisas Que acontece a pessoas, que mas acontecem a coisas. pessoas, claro. Mas isto é muito estranho. E depois devo-vos contar, vamos avaliar se ele está a exagerar ou se há mesmo razões para alarme. Mas lá que é esquisito é. Reparem no título, antes de mais. O título com que aquilo vinha no Daily Mirror era o seguinte: quero um divórcio. Estou tão assustado com o que encontrei nas fotos do telemóvel de minha mulher. Ele está a questionar toda a sua relação. E atenção que estamos a falar de um homem que é casado há 11 anos e que até há pouco tempo se orgulhava da solidez e da beleza deste casamento, um casamento do qual resultaram 3 lindas crianças e tudo. Disse ele num depoimento que deixou no Reddit e que se tornou viral. Ele diz: nunca tivemos grandes problemas na nossa relação, ela é uma grande mãe, é uma grande parceira ao longo de todos estes anos. Mas o que aconteceu? Há umas noites ele estava a fazer um scroll por fotos do telemóvel dela. E talvez seja melhor fazer aqui uma pausa, não é? Porque é que ele estava a fazer scroll em fotos do telemóvel dela e sem ela saber? Já estava a suspeitar de algo, não? Ele diz: eu estava só a rever fotos dos miúdos. Ok? Ou será que desconfiava de alguma coisa e andava a xeretarem? Andava aqui. Xeretarem. Eu acho que em 30 anos quase desta rubrica nunca usei a palavra xeretar numa edição Mas do chegou o Homem que dia, Mordeu o Cão. Chegou o xeretar. dia, chegou o dia. Eu nem a conhecia. A rubrica? A rubrica não. Quem é este senhor? Anos que isto existe. Quem é este senhor? O que ele está aqui a fazer? Bom, terá sido então nesta viagem. Terá sido nesta viagem por fotos dos garotos que Quem é ele você? descobriu uma pasta de fotos no telemóvel dela. O nome da pasta de fotografias era o nome dele, ok? Do marido. E ele achou querido inicialmente. giro. Há aqui uma foto com o meu nome, um álbum, pasta, um álbum com o meu nome. E abriu. Só que nada o preparou para o que estava lá dentro. Dentro dessa pasta estavam precisamente
9.631 fotos. Ok? Do senhor Tiradas ao longo de anos. Fotos de quem? Dele. Era do marido. a fazer o quê? Onde é que isto se torna estranho? É que todas essas 9.631 fotos que ela tem no telemóvel, numa pastinha batizada com o nome dele, são fotos dele a dormir. Fotos tiradas de vários ângulos e em muitas noites diferentes do homem a dormir. Se eu souber achar que isso é meio inquietante. É um bocadinho estranho, sim. Diz ele, em 11 anos de casamento, ela nunca me falou disto, nunca me enviou, nunca me mostrou nenhuma destas fotos. Sou só eu a dormir, fotografado dos mais diversos ângulos. Estou aterrorizado, não sei como andar daqui para a frente. Não sei o que é que vocês acham disto. É assim, ele está a preparar uma surpresa. Vamos, É meio esquisito. Mas são 9.000 fotografias. 9.631 fotos. Eles estão casados há 11 anos? 11 anos. 11 anos. Tiveste a fazer a média. Não, 11 vezes 365 dias são 4.015 dias. Portanto, são quantas fotos? São mais do que 2 por dia. Pois, ou por noite, neste caso. Ou por noite. Ela está sempre a dizer: não queres fazer uma cesta? Mas porquê? Porquê? Não estás cansado? Agora lembrei-me dos pais que vão vamos- tirando fotos aos miúdos Sim. desde o primeiro dia. Será que ela vai fazer alguma Vamos coisa? isolar aqui as partes positivas disto, não é? Não eram fotos de outra pessoa. Sim. Eram fotos dele, Ok. copo meio cheio. Só que eram fotos que ele nunca soube que lhe estavam a ser tiradas. Porque nelas este tal está a dormir que nem um anjo. Diz ele: confrontei-a com as fotos e ela limitou-se a ficar irritada por eu ter andado a mexer no telemóvel dela sem permissão e não me deu qualquer explicação. É estranho, não é? Olha, ele estava sempre na mesma posição? Ou ia Não, acho que variando? não, acho que não. sei. Ele não me Já- deu as 9.000 e tal vezes na mesma posição, portanto é por isso. Mas ela podia ter aproveitado esses momentos, não sei. Estou a pensar Mas que numa ela- lógica de fazer uma Não, montagem. Mas repara, eles vão Percebes? dormir e ela põe um despertador. Não que é para sei, não não tirar a sei. fotografia. Ela deve esperar que ele adormeça, não é? Deve esperar acordada e. Mas é estranho porque pelo menos ela podia ter dito algo como: epá, olha, desculpa, mas é que tu ficas muito fofa a dormir. Portanto, eu tive Ou então fotografias." está Por a isso tirei planear, mais quase 10 mil fotografias. Sim, parece-me saudável. ou então está a planear Não é matá-lo. nada inquietante, só tirei 10 mil fotografias de a dormir. Agora que eu penso bem nisto, não há uma única coisa que ela pudesse dizer agora para explicar isto que soasse aceitável. Não é? Nada. É Pois. estranho, não é? Se ela tivesse assumido junto dele há anos que era uma coisa que ela gostava de fazer, se ela lhe tivesse dito: olha, eu adoro tirar fotografias Não, tuas quando estás a dormir. Não, melhor ainda. Olha, eu quero tirar fotografias ao que está atrás de ti, mas estás sempre à frente. Se calhar é isso, se calhar é isso. E como estás a dormir, não consigo. E não te vou afastes. acordar, não é? Mas o que é inquietante é isto ser um segredo dela há Pois. anos. Há quase tantos anos quanto os anos de casamento. São Pá, é um quase fetiche 10 que ela mil tem, é um fotos. fetiche. São quase 10 mil fotos. Mas ela podia sair dali com uma justificação fofa. Mas não, é? não saiu, Mas não saiu. Ficou encavacada. E ele então foi ao Reddit dizer: o que é que eu faço? Porque isto é muito estranho, não é? Ou estarei a exagerar ao querer um divórcio depois de descobrir milhares de fotografias minhas a dormir no telemóvel da minha mulher. Houve palavras sábias por parte de anónimos. Uma pessoa disse: mas será estranho para alguns, será querido para outros. A mim parece-me que ela está completamente apaixonada por ti, ou então tem um fetiche maluco, possivelmente as duas coisas ao mesmo Sim, tempo. está. é por aí, é por aí. Seja como for, deveriam ter uma conversa adulta, como as pessoas casadas devem ter, e só depois tomar uma decisão. E também gostei do que diz uma outra pessoa. Este comentário é muito bom. Agora sei o que deve sentir a minha cadela, porque tenho mais ou menos o mesmo número de fotografias dela a dormir. Eu também, eu também. Olha, eu não Também. acho que seja assim tão grave. E se ele já pensa no divórcio é porque também já está farto. Se calhar, não é? Não Está é? aqui um ouvido a dizer: o que ela quer é fazer um puzzle com 10 mil peças. Está quase a acabar o É projeto. isso, é isso. Outra pessoa diz: será estranho, mas parece-me o tipo de estranho que merece um momento. Vamos falar sobre isto e não um momento. Vamos divorciar-nos. É Pois. isso. Divórcio sou exagerado, sobretudo com 3 crianças metidas ao barulho. Eu estou a imaginar, sabes o A quê? internet a ser sensata. Incrível. Sim. Onde é que isto vai? Onde é que isto vai? Gosto de pensar que começam a falar, começam a discutir e ela diz: estás muito exaltado, dorme. E ele? Chapa. E ele? Queres Estás ser muito eu? exaltado, dorme. diz Estás ela, muito exaltado, é melhor dormir. Dorme uma cestinha. A sério, dorme a cesta é o melhor que tens a fazer. Eu vou só ali buscar uma coisa. Bom, tenho mais uma coisa discutível para trazer aqui a este fórum. Isto é um fórum, não é? Então não é? E isto prova que, de facto, coisas estranhas acontecem em casamentos por estes dias. Isto foi contado num post de Facebook por uma pessoa não diretamente envolvida neste casamento. Foi contada por uma amiga da mulher deste outro casal. Isto já não tem a ver com o primeiro casal Ok. do sono, ok? É outro casal. Delete. E portanto ela diz o seguinte: recentemente fui à casa de uma amiga e reparei num frasco que eles tinham em cima do balcão da cozinha com dinheiro.
E curiosa, perguntei à minha amiga: isto é o vosso frasco dos insultos? Aquela, não é? O swear jar, não é? Que assim se chama, que é aquele. Não havia um aqui, nunca houve nenhum aqui. Acho que já houve. Já Tentou- sugeriram. mas tentou-se, Não vale foi, a pena, estava sempre vazio. Mas nunca ninguém. Nunca ninguém- Já alguma vez ouviste alguém aqui? As pessoas aqui têm a boca limpa. Nunca na vida. Sim, sim. Bom, portanto, O mais longe que vamos é um apre. Sim. Um irra. poças. Um irra. Irra. Sim. Ih, pá, está mesmo irritado. O Marco disse irra. Ela diz que perguntou à amiga que Com a se ela faz breca. de insultos. A amiga ficou meio sem palavras, ficou assim meio encavacada. Quem respondeu foi o marido. E o marido, todo pimpão, disse: Não, esse é o nosso frasco de Honey Money. Ora, eu quis arranjar uma boa tradução para isto, mas isto só soa espetacular em inglês. Honey Money. E o que é Honey Money? O marido explicou com orgulho, para grande espanto e talvez um pouco de horror desta amiga. Diz o marido: de cada vez que a minha esposa me fornece forrobodó, eu ponho 20 euros no frasco. Quando ficamos aí a um mês do aniversário dela, usamos o dinheiro para uma viagem. Isto faz-me lembrar a história do outro dia. Pois faz. Quando ele dormia Mas a na outra casa história, da mas a outra namorada. história era só uma partilha de. Era Tinha para que ajudar a pagar pagar. as contas. Era Exato. para ajudar a pagar as contas. Agora, isto aqui são pessoas que vivem na mesma casa, são um casal, não é? A forma como ele colocou a questão é muito errada. É muito. Quando ela me fornece. Quando ela me forrobodó, fornece, sim, sim. ó filho, quando fazem, mete Quando dinheiro. fazem, exato. Ele, E depois obviamente, os dois juntos vamos fazer uma viagem. Ele em inglês não diz fornece forrobodó, mas diz outra coisa também. Quando ela. Mas por isso é que ele está sempre a dizer: quer ir dar a volta ao mundo e ela só quer conhecer a Ayamonte. Bravo. Certo. Olha, como é que é fornece forrobodó em inglês? Supplies Epá, for já Robodó? não lembro qual é que é a expressão, mas é uma expressão assim meio. Supplies for Robodó? É uma expressão meio achas que é? badalhoca. Where my wife supplies for Robodó, Robodó. Forrobodó. I put the money in the jar. Bom, diz a amiga deste casal: ora bem, qual é então a parte mais maluca disto? Eles estão a usar este frasco desde janeiro. E neste momento o frasco tem apenas umas 7 ou 8 notas dentro. Pois, é o que eu digo. Ayamonte. Isto está mais ou menos uma média de um forrobodó por mês, não é? Pá, Pronto. cada um viaja onde quer. Claro. Exato. Os comentários no Facebook são demolidores para o marido deste casal. Diz uma pessoa: imagina ser tão mau na cama que tens de pagar à tua mulher para a coisa acontecer e depois achar que isto é uma cena que dá uma certa pinta alfa. Outra Exato. pessoa diz: isso não é uma relação, estas pessoas são parceiros de negócio. Há um outro que diz: se um homem me propusesse este negócio, divorciava-me na hora. E ainda há uma outra pessoa que diz: se alguém me dissesse que tinha de pagar pelo meu presente de aniversário com forrobodó, possivelmente não só havia ainda menos dinheiro dentro do sacana do frasco, como eu estaria já a planear a minha viagem de aniversário sozinha. Eu achei que ias dizer que lhe partia o frasco em cima da cabeça. Não. Pronto. Mas coisas estranhas, não é? Sobretudo o que é estranho aqui é a naturalidade com que ele contou isto. Sim, mais sim, eles sim. terem dito: não, é o nosso, Não, é o nosso é o- frasco de Sim, insultos. eu acho que se calhar eles até conversaram e aquilo corre bem e ele não utilizou as palavras certas. Se calhar quis armar-se ali Pois. e a coisa não correu bem. Está bem, mas conta ao casal da primeira história. Ele diz: está bem, está. E ela tira fotografias a dormir. Então está calado. Eu acho que isso não é assim tão grave. Achas que não? Acho que não. Qual é a. Eu não Pá, sei. desculpa, é inquietante. Mas se calhar ela quer. inquietante. um bocado É meio inquietante. Não, se calhar só o tivesse quer sido- matar. se tivesse sido Agora ok. sabias, o Fer tinha 9.000 fotografias todas a dormir. É tão fofinho. Adoro É, olhar para mim. Neste momento, um certo cidadão de nacionalidade espanhola está no carro. Espera. Delete. Delete. Ele não gosta nada de ouvir o nome dele na rádio. Vamos Bora. embora. Bom. Olha, faltam as sugestões FNAC que hoje é Vamos a sexta. isso. É tempo de. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Casamos primeiro, engravidamos depois, usando uma mão humana. Esta história foi deixada por uma senhora no Reddit. O marido dela fazia anos. Ela tinha um presente incrível para ele. Estamos a falar de um casal que sonhava em ter um filho e que estavam a tentar já há muito tempo. Estavam a tentar há 4 anos. Até que ela faz um teste e percebe: pimba, está grávida. E ela pensa: bom, eu vou guardar isto no segredo dos deuses até ao aniversário dele, do marido, e vou fazer-lhe a surpresa. O que é uma ideia muito querida, na verdade, muito espetacular até. E não ia sequer ser muito tempo com o segredo do marido. Fazia anos, daí a 3 dias.
Portanto, ela deu-se ao trabalho de embrulhar o teste de gravidez e tudo. Como ela conta, a ideia não era a festa de anos dele ser uma coisa grande, cheia de gente. O meu marido não queria isso e por isso ia ser uma coisa só dos dois. Ele ia abrir os seus presentes, íamos jantar a um restaurante de catita. Ia ser tudo muito pacato e íntimo. Daí que eu tenha pensado, é a situação ideal para lhe oferecer o teste de gravidez, já que estamos só nós e mais ninguém. Eu nunca faria tal coisa numa festa grande. E pronto, e aí estão eles frente a frente e ela pede-lhe para abrir a caixinha mais pequena no fim e que abra as outras prendas antes, e ele assim fez. Adorou todos os presentes e tal, até que sobrava só a caixinha pequena com o teste positivo de gravidez. E ele abre e diz ela: foi ao abrir o teste que o comportamento dele mudou, porque de repente parecia chateado. Ao que eu lhe pergunto: então o que é que se passa? E ele responde: o que se passa é que isto é um presente estúpido. Estou sim. E foi o homem que mordeu o cão. Obrigado e bom dia. Não, ele disse: isto é um presente estúpido, como pudeste esconder esta notícia de mim vários dias? Ao que ela diz: calma, foram só 3 dias. Eu achei que era um presente lindo de aniversário e que ias ficar feliz. Ao que ele diz irritado: a questão não é essa. A questão é que ainda por cima o timing desta notícia é horrível, porque o dia de hoje não é suposto ser uma celebração da tua gravidez, mas o meu aniversário. O quê? Ok. uma besta. Ele começou relativamente bem a argumentação dele. Não concordo com o tom irritado, é um exagero, é indelicado, mas bom, vamos admitir que ele gostava de ter sabido no mesmo dia em que ela soube, não é? Ok. É desagradável. Ele é uma pessoa desagradável. Mas onde a discussão se desmorona é quando este Zé Maria Pincel se queixa do mau timing por ser o dia dele e não da gravidez dela. Alerta egoísta. Eu acho que se trata de um imbecil. Não é? Sim, estamos de acordo, não é? Acho que há Alguém vota unanimidade. contra? Não. Há unanimidade. Diz ela: fiquei confusa, magoada, chateada, tantas emoções ao mesmo tempo. Claro. Chamei-o de imaturo, tivemos uma discussão enorme. Nessa noite ele dormiu no sofá. Na última semana mal me dirige a palavra. Sempre tento trazer o assunto à baila, ele responde: para com essa conversa, que já ultrapassámos isso. Fizeste uma estupidez e pronto. Até ao momento, diz ela, ainda não me disse uma única vez se está feliz, nem tomou a iniciativa de fazer uma celebração qualquer pelo facto de finalmente irmos ser pais. Sempre que falo com ele não dá bem uma resposta, geralmente diz sim, não ou então grunhe. Sinto-me horrível, nunca pensei que isto pudesse ser interpretado como um mau presente de anos. Pá, evidentemente que não é. Uma ideia linda, não é? Sim. Este tipo é um bocado calhau. E é com essa pessoa que ela quer passar o resto da vida. O que está agora a acontecer, o que está agora a acontecer é que ele conseguiu pô-la a questionar a validade desta ideia dela. Pois. É o chamado gaslighting, não é? Por isso é que ela depois foi ao grupo do Reddit Am I the Asshole, o tal em que as pessoas vão consultar outros seres humanos para perceber se foram elas as bestas nesta equação. E coitada, ela diz: eu achei que isto ia ser lindo, mas começo a pensar que ele tem razão e que eu não devia ter feito isto. Calma. Eu percebo que possa haver um lado nele, lá está, que gostava de ter sabido que ia ser pai no próprio dia. Mas eu acho que a partir daí tudo é exagero histérico e, convenhamos, má criação. E alguém aponta, naquele que é o comentário mais votado, alguém diz: escuta, eu acho que lá no fundo ele não queria ser pai. Sim. Talvez nestes 4 anos ele estivesse naquele modo: oh, que pena, ainda não foi desta. Bom, vou ver o jogo. Há mulheres nos comentários que contam que ofereceram os seus testes positivos de gravidez aos maridos em dias especiais e correu tudo bem. Como uma senhora que diz: eu ofereci o meu teste positivo ao meu marido no Natal, ele ficou super entusiasmado e feliz. Uma pessoa normal. E há quem diga: eu acho que há aqui um sinal algo preocupante. Ele ficou preocupado por um teste de gravidez afastar a atenção sobre ele. Imagina quando aparecer o bebê, não é? Claro. Porque estás a dar de mamar a essa pessoa pequena em vez de me prestar atenção? Há pessoas que dizem: como é que ele acha que a vida vai ser quando o bebê nascer e quando ele perceber que por natureza o bebê vai requerer mais atenção Claro. Do que ele. A solução nesse caso é muito dura, mas eu acho que é saltar do arco. É saltar, abandonar. Se calhar também alguém convém explicar ao senhor que este amuo ao longo de semanas, porque isto já se arrasta há semanas, não faz bem a uma mulher grávida nem ao bebê. Cresça, Catano! Bom, posto isto, vamos alegrar, vamos animar com uma história enviada para o Reddit, o homem que mordeu o cão. Fazei parte desta comunidade petizada. Basta ir a reddit.com, procurar por HQMC. Isto foi enviado por alguém que assina Blue Duck 1971. Diz então este nosso ouvinte: há 25 anos os GPS só permitiam colocar as coordenadas e depois tínhamos que seguir a seta com o azimuth apoiado por cartas topográficas ou mapas. Eu lembro-me destes GPS iniciais e primitivos. Eu lembro de achar que aquilo era a coisa mais espetacular que eu já vi em toda a minha vida.
E que eu tinha o GPS desses e não tinha carta, nem sabia quem tinha o GPS. Pá, não sei, mas só a ideia de que estava numa casa em Benfica ligada a um satélite para mim era incrível. Eia, mano. É um satélite, olha o satélite. E ele consegue perceber que eu estou aqui, apesar do teto. Incrível. Eu na altura achava, isto é impossível ir mais longe do que isto. Chegámos ao ponto supremo de tecnologia. Diz o nosso ouvinte: eu achei que podia chegar ao local com aquilo que eu achava que era tecnologia de ponta. Domingo, final de tarde, estava convidado para um casamento. Gente conhecida, não íntima, daqueles convites simpáticos, tipo aparece para o copo d'água, vai ser giro e não sei o quê. Como sou uma pessoa decente e com fome, fui. Sim, fome é sempre um bom combo para se aceitar um convite para um casamento, não é? Põe as coordenadas no GPS, diz ele, que me parecia ser da quinta do casamento do convite, nos arredores de Sintra. Tudo bem, vista linda, estrada cheia de curvas. Sigo as indicações do GPS, mais a ajuda do mapa, a achar o máximo aquele brinquedo novo. Chego à quinta, estaciono. Lá está, malta vestida a rigor, música, crianças a correr com balões. Entro, cumprimento umas senhoras que sorriem. Há um senhor que me aperta a mão com força e diz: tu és o primo do lado da mãe, não és? E eu, diz ele, como qualquer ser humano decente e socialmente ansioso, digo que sim. Como estar num casamento, em vez de... São lições, lições para a vida. Lições. Sou levado a uma mesa onde ninguém me conhece, mas todos assumem que eu sou o tal primo que vive fora. Passam-me entradas, vinho branco fresquinho. Começo a pensar: isto é ótimo. Que rei. Meia hora depois há discursos, a noiva emocionada, o noivo a chorar, nomes estranhos. O que é que quer dizer com nomes estranhos? Ele explica já a seguir. Nenhum dos nomes correspondia aos dos noivos que me convidaram. Começa a suar. Vou à casa de banho, verifico o convite no bolso. Isso foi do vinho. Estava na quinta errada. Mesmo nome, Quinta Parecida, só que era a mais 5 km para o oeste. E agora o dilema moral, diz claro. ele. Confesso que não sou eu. Sair discretamente ou fingir que sou o tal primo misterioso e esperar pelo bolo. Fiquei. Ficou. Pá, diz que chorou no brinde. Ainda bem que ele ficou. Fez amigos para a vida. Dançou com uma tia, comeu o bolo. E a melhor parte é esta: no fim, diz ele, dei um abraço ao noivo que me disse: mesmo depois de tanto tempo continuas igual. És tu, pá. Ele diz: eu nunca soube quem ele achava que eu era, mas sei que foi dos melhores casamentos a que fui. Pá, que recordação boa. Que mestre. Ainda teve tempo de ir ao fim do outro. Ainda foi ao outro? Sim, onde isso contou esta é história. Peço Contou esta desculpa, história. Exato. Contou esta história e as pessoas riram-se. Foi ótimo, de facto. Bom, há que dizer Gosto que de pensar que no final ainda comparou casamentos. Olha, Sim. aquele onde não fui convidado. Mais Wellington. giro. Mais Mais divertido. giro. vida melhor. Há que dizer que o fenómeno uma mão humana, por incrível que pareça, continua a ser brindado na rua por diversos gritos de uma mão humana. Alguns, há que dizer, fortíssimos. Acabaram de mandar fotografias. Há pessoas a dar tudo. O Reddit do Homem que Mordeu o Cão está cheio de histórias de pessoas que contam a sua experiência a gritar isto nos mais diversos contextos, como por exemplo um ouvinte nosso que vive no México e que tentou gritar isto lá exatamente com a intuação certa, só que em espanhol. Una mano humana! Pronto, abrimos aqui uma porta. Os amigos mexicanos não perceberam. Pode ser assustador no México, depois pode ser pode. algo, não é? Trabalho de cartéis, não é? Pois é. Ele diz que ninguém percebeu, mas que ele e o filho riram muito. Devo dizer, chateia-me um pouco que os amigos mexicanos dele não estejam a par desta monumental rubrica universal que fazemos aqui. Lamentável. Fico sentido um pouco com isso. Mas a descoberta mais gira sobre isto foi deixada por alguém que no Reddit assina Left 4 Dead 86 e que tirou uma fotografia a uma página de um dos livros da saga Harry Potter, mostrando como estes livros já estavam muito à frente do seu tempo. Eu recordo que isto que vou ler é um excerto genuíno de um dos livros da saga Harry Potter. Eu creio que é do livro Harry Potter e o Príncipe Misterioso, que é o 6º livro da saga. E por isso, Vera, eu peço-te que ponhas a banda sonora dos filmes do Harry Potter. Já estava aqui a preparar. Para darmos a isto o ambiente que merece. E aproveito também para usar isto como uma espécie de portfólio para ser contratado para ler audiolivros, porque adorava fazer isso um dia. Harry olhou para baixo e viu o reflexo dourado da luz da sua varinha cintilar e reluzir na água negra à medida que avançavam. O barco esculpia ondas profundas sobre a superfície vidrada, sulcos num espelho negro. E depois Harry viu-a, de um branco marmório, flutuando a poucos centímetros abaixo da superfície. "Professor!" exclamou.
e a sua voz assustada ecoou com toda a força sobre a água silenciosa. Harry, disse Dumbledore. Creio que vi uma mão na água. Reticências. Uma mão humana! Incrível. Bravo. Obrigado. Bravo. Tens um jeitinho, atenção, hein? Não, e foi com uma intensidade agora Foi. que eu sinto que esta rádio tremeu. Malta, está lá com as reticências e tu tens a pausa. A senhora Rowling também usa isto. Ele Não? também, aparentemente, Foi dos há tempos em que anos. viveu no Porto. Isto já foi escrito há muitos anos. Maravilhoso. Uma mão humana. Eu adoro as reticências antes de uma mão humana. Incrível. Olha, tens de fazer uma busca no Google por uma mão humana a ver se tu és o primeiro resultado. Bem Vai visto. lá fazer isso. Bem visto. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon Peraí, desculpa. Hybrid Plug-in. Marco, quando escreves no Google uma mão humana, não vás a imagens. Obrigado. Não, vai. Agora com mais de 120 Ok. km de autonomia elétrica, e foi também uma oferta FNAC onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos. Ok, a primeira coisa que aparece é uma mão humana Marco, uma mão humana Rádio Comercial, uma mão humana Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana Nuno Marco, uma mão humana HQMC e só depois então aparece esqueleto de uma mão humana. Estás a ver? Estás à frente do A esqueleto. prioridade És das superior à pessoas. medicina. Acho que correu bem. Sim. É isso. Cheira. Chupa ossos. Sim, é o que os cães fazem também. E pessoas. Sim. Em Coimbra, algumas pessoas também. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: celebrações dos primeiros minutos do meu dia e das primeiras horas de um novo ano. Mas começamos pelos primeiros minutos do meu dia. Eu ando aqui a guardar, ando aqui a conter. Acordei com o alarme, ok? E primeiro constato que tenho a boca seca. E como ainda estou meio a dormir, não sei exatamente como é que fiz, falhei a boca. Falhei a boca com a garrafa, falhei a boca. Isso é o papel do aeroplano. Despejei água sobre mim. I have a drinking problem. Pumba. Claro, foi o que eu tive. Logo para acordar, a cama, tudo encharcado. E isto revela-se irónico, e eu aprecio as pequenas ironias do destino, porque assim que chego à casa de banho e abro o duche, não há água. Não há água. Durante a noite houve uma avaria qualquer no abastecimento, e portanto tudo o que eu consigo sacar do duche é o som. Bom, E penso, vou ter que recorrer a toalhetes para a minha higiene. E tinhas? Tinha, infelizmente, constatei que deixei a embalagem dos toalhetes aberta e com o calor estão todos secos que nem folhas de jornal. mas todos, os de baixo não. Eu até arranhava. Já não havia muitos na embalagem, pai. E dei cabo Peraí, deles mas todos. mesmo secos tentaste? Tentei. Ei, que dor. Esfoliação. Esfoliação involuntária. E foi nesta altura que eu percebi, ok, vai ser daqueles dias, não é? Vai ser daqueles dias. Quando estou a sair de casa, ouço a água a voltar aos canos, aplaudo o timing, óbvio, tinha de ser quando estou a sair de casa, não podia esperar que eu me fosse embora para voltar fora do alcance da minha audição. Tinha de assinalar a coisa ainda comigo em casa, como quem diz, oh, que pena, agora que tens de sair é que a água está a voltar, ai que peninha, ai que... Saio de casa, meto-me no carro. Chego à portagem, saco do cartão para pagar. Assim que ponho o braço fora da janela do carro, bato com o cotovelo a algures, o cartão voa-me dos dedos e cai onde? Debaixo do carro. Na portagem. E isso tudo com dor de cotovelo. Sais do carro. Tento abrir a porta para sair, não dá, está demasiado perto da máquina. Lá tenho de afastar para tirar o cartão, ando ali de rabo para o ar a apanhar o cartão, meto-o na máquina, tento 3 vezes, não funciona. Sabes que as portagens estão ligadas às águas. Bem, eu não me claro, é as águas de Cascais também. Eu não me surpreendo, porque eu sei como é que funcionam estes dias, não é? E até vos digo mais, antes da primeira tentativa de usar o cartão, eu próprio proclamei, não vai funcionar, não é? Não vai funcionar. Ah, E tu já estás resignado, não, o não é? cartão Já- confirmou, o cartão apenas Claro, confirmou. claro. Não vais funcionar. E ele, não. Pronto. Carrega no botão da máquina para falar com uma pessoa, surge um senhor. O meu estado de nervos devia ser tal que eu nem sei como é que as palavras me saíram da boca, mas não devem ter saído de grande coisa, porque o que eu ouço pelo intercomunicador é o senhor a dizer: desculpe, não estou a perceber. Mas para, foste só trapalhão, não foste mal educado. Pois não. Respiro fundo, explico tudo e recebo o talão com a referência multibanco. E o que se passa comigo com estes dias é que, sim senhor, irritam-me por um lado, mas por outro, a dada altura eu começo a admirá-los quase como pinturas, não é? Como se fosse um bom quadro, um fresco, começo a apreciar os detalhes. Quando sai aqui do túnel do Marquês, chega aquele cruzamento grande, o que é que se passa? Os semáforos estão avariados. Claro. Claro.
Num Sabes que cruzamento- os semáforos estão ligados às portagens que por tua vez estão ligados à sala. É isso. Num cruzamento complexo e caótico como aquele, em que vêm carros de todos os lados, os semáforos estão a piscar no amarelo. E aqui o que é que eu fiz? Juntei os meus dedos todos e dei-lhes um beijinho. Com os restaurantes fiz. Para manifestar que a minha comida está ótima, não Sim, é? isto está daqui, não é? Há que dizer que uma carrinha me ia batendo. Só O que de uma. certa forma me desiludiu, porque para ser coerente com todo o tom da manhã devia ter-me batido e fiquei desiludido. E por fim, quando chegar à rua onde costumo estacionar, há um tipo à minha frente que estaciona no único lugar livre e que por acaso é um lugar onde eu costumo estacionar regularmente, o que me faz sentir uma certa relação de posse com esse naco da rua. E enquanto este indivíduo está a enfiar o carro, eu dou por mim a gritar dentro do meu carro: é o meu lugar! É o meu lugar! E ele Eu mandou-te um aqui beijinho. admito que estou a ficar irracional já neste ponto. Estou irracional. Ao que o senhor baixou o seu vidro e disse assim: desculpe, não estou a perceber. Exato. Pronto, tudo isto aconteceu, ainda são só estas horas. Portanto, olho com ansiedade e expectativa para tudo o que este magnífico dia ainda me irá oferecer. Há tanto que ainda vai acontecer. Sim. Eu Repara, tinha- ainda não são 9 da manhã. Pois não. Viste a quantidade de vezes que caíram as peças de Lego que estás a fazer? Sim, é verdade. Tu hoje não vais Mas o chegar Lego a estava a casa. descontrair. Pá, felizmente deram-nos um Lego É terapêutico. divertidamente e estava a descontrair imenso estar aqui a construir. Bom, tinha aqui uma história pendente de ontem. Ontem o caso do meu carrego da caixa de Lego pelo chiado afora devorou esta rubrica, mas isto que se segue é uma ótima história. Uma ouvinte nossa, que no Reddit do Homem que Mordeu o Cão dá pelo nome de Natasha, e se calhar também dá por esse nome na vida, cá fora, não sei. Mas ela enviou o relato de uma noite fascinante de Ano Novo ocorrida há perto de 10 anos. E nessa noite, diz ela, namorava há pouco tempo com um rapaz, o Rodrigo, e eu apresentei-o aos meus amigos, eles deram-se logo muitíssimo bem, e por isso, quando os meus tios nos ofereceram a casa de campo deles para passarmos o ano novo, já que a casa ia estar vazia, nós não hesitámos. Chamámos a malta, fizemos as malas e lá fomos nós. A casa dos meus tios tinha 4 quartos. Pelo que além de mim e do Rodrigo foi também mais um casal, a Mila e o Marco, um rapaz solteiro, o Fábio, e 2 raparigas solteiras, a Ana e a Joana. Acontece que esse pessoal solteiro não se conhecia e logo que houve oportunidade, assim em surdina, o Fábio anunciou aos casais que estava interessado numa delas. Só que ele não especificou qual. Pelo que eu percebi que aquilo tinha sido estratégico. Depois ele passou o dia todo a fazer-se às 2. Se ele não especificar, o que cairá à rede é peixe, claro. Tipo, estou interessado numa delas. Mas qual? Numa delas, literalmente numa delas. É a primeira. É a que primeira for. que chegar à frente. É que for. Quer dizer, Exato. Imagina só, estou interessado numa delas, é qual? Não estava à espera dessa pergunta. Não estava à espera dessa, não Exato. tenho comeback nenhum para isso. Bom, o dia 31 de dezembro foi animado, diz ela. Passámos o dia 31 todo a ouvir música, a jogar drinking games com cartas, cada vez mais alegres, ao ponto de pularmos todos na piscina. Foi uma alegria. Piscina em dezembro, não é? Frio. Para mim era impensável. Se eu fosse o Fábio e estivesse a considerar faturar com uma das miúdas solteiras, meter-me numa piscina em dezembro era impossível por questões físicas, porque o frio em mim faz desaparecer tudo. Não é que já de origem seja muito grande, mas imagens, vai, continua. vai para dentro. Bom, Estás a falar da tua autoestima, não é? Sim, claro. A seguir, a Natasha usa uma das minhas frases favoritas quando estou a contar uma história destas. Ela diz, e passo a citar: até aqui tudo bem. Ótimo. Exato. E ela Até aproveita, aqui. ela aproveita este até aqui tudo bem para fazer um flashback. Diz ela: no primeiro date a sério a que o meu namorado me levou, tivemos daquelas conversas longas, noite fora, de início de namoro, e ele disse-me que sempre que bebia muito aconteciam 2 coisas. Primeiro, agia normalmente como se não estivesse bêbado. E depois, nunca conseguia vomitar, pelo que era duplamente perigoso e nada boa ideia, e ele ficava sempre com muita ressaca. Estes 2 pormenores, diz a Natasha, são importantes para o resto da história. Isto é assustador, não é? Que é um tipo que, quando está com uma mega bebedeira, parece estar absolutamente normal. Imagina ele a conduzir, mas não é? Tipo, estás a conduzir aos S? Não, eu estou a conduzir de forma absolutamente normal, porque estou absolutamente normal, como podes, inclusivamente, apreciar da maneira como eu estou a articular as palavras. E depois é o não conseguir deitar nada cá para fora, não é? Coitado, voltamos ao ano novo destas queridas pessoas. Pouco depois de passar a meia-noite, diz a Natasha, como tínhamos estado o dia todo com a animação ao rubro, já estávamos cansados, fomos todos para os respectivos quartos. Quando eu e o Rodrigo chegámos ao nosso quarto, ele, que até aqui parecia sóbrio, foi imediatamente para a casa de banho, era uma suíte, e agarrou-se à sanita. Isto deve ser super bizarro por ele parecer sóbrio, não é? Imagina uma pessoa sóbria a entrar num quarto e de forma absolutamente sóbria agarrar-se a uma sanita, não é? E dizer: querida, se queres podes ir dormir, eu estou extremamente ébrio. Por isso vou permanecer aqui no soalho deste WC agarrado à sanita, à espera do chamado Gregório.
Ela diz que ele, coitado, estava todo desconsolado, a dizer que estava muito bêbado, mas que não ia conseguir vomitar. Diz ela, fui para o pé dele, pus-lhe a mão no ombro e disse-lhe num tom encorajador: vai com força que consegues, eu sei que consegues, vai, vai. As palavras de encorajamento funcionaram, de acordo com ela, e a coisa começou a sair. Diz ela que com um gemido gutural que parecia vir-lhe da alma. E diz a Natasha, fiquei muito feliz e disse-lhe: é isso, parabéns, valente, conseguiste. E mais uma série de palavras a parabenizá-lo por aquele feito incrível e a encorajá-lo, já que ele tinha dito que era algo que ele não conseguia fazer. Bom, isto passou-se, fomos para a cama dormir. Tudo está bem quando acaba bem. O dia amanhece, diz ela. Na manhã seguinte, eu acordei cedo para ir preparar o pequeno almoço para toda a gente. Para minha surpresa, já o Rodrigo estava a pé. E ao chegarmos à sala, já todos os nossos amigos estavam à volta da mesa a comer, mesa posta e tudo. Mal nos viram, os nossos amigos começaram a dar risinhos e cotoveladas uns aos outros. E eis a conversa que se seguiu. Ela e o Rodrigo, o namorado, disseram bom dia. Os outros responderam bom dia, com os tais risinhos e pescadelas de olhos e cotoveladinhas. A Natasha e o Rodrigo ficaram, diz ela, com cara de paisagem a olhar para eles. Silêncio entrecortado por risinhos. A dada altura, o Fábio, algo enfiado, decide dizer: mas então aquilo ontem aquilo é que foi ontem, não foi? E a Natasha e o Rodrigo, confusos, respondem: mas aquilo é que foi o quê? Ao que a Mila, sem hesitar, diz: arramboiada ontem, vocês os dois? E a Natasha diz que ela e o Rodrigo ficaram atónitos a olhar um para o outro sem perceber e disseram: mas que nós ontem? E aqui ela diz que o Fábio começa a fazer uma voz fininha e ela percebe que ele a está a imitar e diz: ah, sim, vai com força que consegues, conseguiste, valente. E diz a Natasha, conclusão, achavam todos que tínhamos estado os dois em cenas sexy? Não, mas pior com o que isso. Wolfgang Amadeus Mozart do Rodrigo. Pá, sabemos que isto é um ouvinte Sim. de longa data, assim. E aos berros na noite anterior. Mas repara, ela não só faz como motiva. Sim, Vai, sim. tu consegues! Conseguiste! Parabéns! Boa! Nós partimos a rir, diz ela, desfizemos ali o mal-entendido, rimos-nos todos, mas a história não acaba aqui. E isto é ótimo. Agora, diz a Natasha, eis como se desenrolou a cena na noite anterior. O que ficámos a perceber com a conversa durante o pequeno almoço. Enquanto do nosso quarto saíam os gemidos, os tais gemidos guturais do pobre Rodrigo, e os sons vai com força que consegues, eu sei que consegues, vai, é isso, parabéns, valente, conseguiste. No quarto do Fábio, Parabéns, é ótimo. no quarto do Fábio, o Fábio está sozinho e ouve estes sons e pensa por os próprios botões. Epá, a Mila e o Marco estão a dar-lhe forte. Ao mesmo tempo, e como não está a conseguir dormir, o Fábio pensa: bom, vou aqui pelo WhatsApp mandar mensagens a toda a gente a desejar ano novo. Enquanto isto acontece no quarto do Fábio, no quarto da Mila e do Marco, onde não está a decorrer qualquer ação de cariz sexy, eles ouvem os sons e o Marco diz à Mila: epá, o Fábio e a Ana afinal deram-se mesmo bem. Olha a animação que por ali vai. E a Mila responde: mas não achas estranho? O Fábio está a chamar a Ana de valente aos berros assim desta maneira. Se calhar mando-lhe agora uma mensagem a dizer que ele podia ir mais devagar na primeira vez. A Mila abre o WhatsApp e constata: epá, o Fábio está online. Porquê? Porque estava a mandar mensagens de ano novo para as pessoas. E diz o Marco: o Fábio está online enquanto faz amor com a Ana. E a Mila responde: sim. E enquanto isto, no quarto da Ana e da Joana, uma vira-se para a outra e diz: bolas, aquilo é que está animado no quarto da Natasha e do Rodrigo. E conclui a Natasha: e foi assim que, embora absolutamente ninguém tivesse tido sorte naquela noite de ano novo, toda a gente pensou que sim. E ela termina a dizer: That's how I met your father. Quase 10 anos depois, eu e o Rodrigo, agora casados, continuamos a encorajar e a parabenizar um ao outro sempre que o momento pede. Isto é bonito e é romântico, independentemente da situação que leva ao encorajamento e à parabenização. E a Natasha termina a dizer esta fofura: obrigada, Marco, por todos os dias me fazeres rir, todos os dias mesmo, porque aos fins de semana e quando tiras férias, consolo-me a ouvir episódios antigos. Isto é um ouvinte premium. É, sim, Pois senhor. é. Anda, Natasha. E conta muito bem a história. Natasha, parabéns. obrigada pela Agora a história. pergunta: o solteiro. O solteiro. Continua sem faturar hoje. A sério? Já lá vão 10 anos. Não sei. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. Título deste episódio: Chalupância e Fama. E se tivermos tempo, também uns calções de banho especiais. Temos. Arranja tempo, tens 12 minutos. Bom, o tempo começa agora. Sábado ocorreram os festejos dos 15 anos do meu filho. Na sexta-feira foi a festa da família. Sábado foi a festa com os amigos. Qual o desejo dele? Ir com todos para o parque aquático Slide and Splash. Mas porquê o Slide and Splash? Pá, porque ele diz que é o melhor. Ok. Eu não tenho esse conhecimento sobre parques Sobre aquáticos, parques, mas acredito. Eu quando gosto de ia pensar- também achava que era o melhor. Eu gosto de pensar que ele durante o ano faz toda uma prospeção de mercado em relação a parques aquáticos. Sim. Mas pronto, o parque é incrível, mas digamos que não fica propriamente perto, não é? É em Lagoa, Pois. Algarve. Mas não pensámos, epá, pronto, 15 anos. 15 anos é aquela fronteira entre ser miúdo e ser um jovem adulto. Quanto mais tempo ele irá querer celebrar em parques aquáticos, não é? Éramos 12 pessoas ao todo.
Alugámos uma carrinha. Quando a carrinha chega à minha casa de manhã, o condutor, um senhor super simpático, diz-me: eu não consigo trazer a carrinha para aqui porque é um bocadinho grande. E eu fico intrigado. Aparentemente não estava disponível a carrinha mais pequena. E então, quando vamos ao encontro da carrinha, percebemos que se trata de um autocarro. Um autocarro daqueles tipo à Vic. Não pode. Tens Um fotos? autocarro? Daqueles com televisão e uma casa de banho dentro. Um autocarro? Para 12? Sim. É que foram deitados? Felizmente. Vocês foram ao preço certo e agradeceram de pôr no final à junta. Pá, felizmente pronto, não cobraram mais por não está disponível mais pequena. Mas o autocarro tinha lotação. A primeira coisa que eu queria saber, isto dá para quantos? Epá, o autocarro estava para muita gente. Pai, para 50 e tal, não? Sim, 50 e tal pessoas. E tem 50 casa de tal banho, pessoas. não Tem casa tem? de banho, É tem, espetáculo. Está tem. giro. E um frigorífico e tudo. Ainda pá, o Pedro vive ao luxo. 15 anos. O meu pai é mesmo rico. 15 anos, Bom, pá. o que é que se passa? Eu estou naquela altura do ano. Já Eu devo ter que vais comer um hambúrguer às Amoreiras, pá. O puto vai no autocarro para o Slide and Splash, pá. Toma lá. Eu estou naquela altura do ano, que geralmente é sempre junho, é sempre essa altura de junho, em que a minha mente e o meu corpo começam a dizer: férias, tu precisas de férias, tu precisas de sossego. Portanto, se por um lado aprecio ver o meu filho feliz, por outro, eu estava a temer pouco sossego num parque aquático, não é? Selfies e não sei o quê. E reparem, eu adoro que as pessoas sejam queridas e que gostem do meu trabalho, estou muito grato por isso, mas também há alturas em que o sossego é uma coisa boa. O sossego é uma coisa boa. Adoro. O sossego é uma coisa boa, mas pronto, eu sou sempre querido com as pessoas. E ao mesmo tempo eu pensei, epá, na volta nem aparece ninguém, estou eu aqui armado em importante e não sei o quê. Bom, fazemos uma paragem na viagem em Alcácer. Entre a minha casa e Alcácer, eu dormi por fundo, portanto assim, não dei pelo tempo passar. Parecia que tinham passado brevíssimos minutos. Caí para o lado a dormir, os assentos eram confortáveis, aquilo dava para ir tudo para trás. Tinhas ar-condicionado. Pá, era tudo, Fizeste tudo, bem, se sim. estavas no autocarro, toca lá aproveitar os luxos que o autocarro tem. claro. Assentos reclináveis. Então dormi, apesar do barulho de todos os miúdos a conversar e não sei o quê. E quando há essa paragem, eu dou por mim a pensar: e agora? Fico aqui ou vou esticar as pernas? E foi uma decisão importante aquela. Eu podia ter ficado ali, mas decidi esticar as pernas. E assim que saio do autocarro, mas reparem, segundos após sair do autocarro, há um grupo de senhoras super queridas que me veem e começam a gritar: olha o Marco! Taskmaster! E correm na minha direção. E reparem, eu tinha acabado de acordar, eu não estava a processar ainda a informação toda. Sim. E acontecem duas coisas seguidas uma à outra. Uma das senhoras imita a Inês Aires Pereira e grita-me ao ouvido: Marco! É que não pode ser ao Pá, ouvido. o que vibrou Pois. na minha cabeça fez assim. Atenção, na tua cabeça, Sim. a senhora está a imitar a Inês AP. Sim. Ela pode estar apenas a ser ela própria. Pois é. Percebes? Isto está apenas a demonstrar o seu amor por ti, gritando profundamente no tímpano. Claro. Portanto, uma das senhoras grita: Marco! No meu ouvido direito. Sim. E tu ainda a dormir. E do meu lado esquerdo há uma senhora que se coloca ao meu lado para a foto e despeja todo um café na minha camisa. Não podias ter ficado dentro do autocarro. Foi das experiências mais intensas da minha vida com fãs. A senhora estava super atrapalhada a pedir Coitadinha. desculpa. E pá, eu fui simpático e disse: acontece. Epá, geralmente quando se entorna alguém em cima de alguém sou eu a entornar. E é verdade. É. É verdade, não é? Rimos-nos. Gosto de pensar que depois começaram a aparecer mais senhoras, tudo a entornar coisas em cima de ti. Um galão. Não, umas a gritar e outras a small. entornar. Olha, e tu, Marco, aí, desculpe. tu tinhas mais roupa, Marco? Não tinha. Fui com uma camisa com uma mancha de café. Olha, era ir e voltar no próprio dia, não é? Era. Ok. Sim. E eu fiquei a pensar: se isto começou assim na área de serviço, o que é que irá acontecer no parque aquático? Curiosamente, no parque aquático, à exceção de um miúdo pequeno que apareceu com a mãe e que me quis dar um abraço, o que foi muito querido, nada mais aconteceu. É um ponto em que eu comecei a questionar: então ninguém quer uma foto, cara? Vocês sabem quem eu sou? Exato. Com Mas pronto, foi cartaz. assim. Eu sou a escolha do consumidor. Exato, eu devia andar com o troféu, não é? Mas ninguém me tira esta experiência intensíssima de acordar e ter uma senhora a gritar Marco num dos meus ouvidos e a outra a entornar-me café em cima do outro lado. Foi super intenso. Super intenso. Bom, estamos a atravessar uma era de absoluta insanidade no que toca a preços de casas, seja para vender ou para arrendar. Verdade. Em Lisboa há gente a pedir milhares de euros por divisões, pá, que eu nem sei se entram para a categoria de quarto, alguns parecem dispensas. Mas a coisa não anda muito diferente em Londres, de onde vem este anúncio de arrendamento de casa que está a dar que falar. O que eu acho mais extraordinário nestes anúncios e nestes preços é a lata das pessoas. A lata das pessoas em pedir estas quantias por estes espaços. É um misto explosivo, lá está, de ganância e chalupice. Chalupância, uma palavra que eu acho que já devia ter sido inventada. É um por esta coletivo? altura. É um coletivo, chalupância. Mas
Vejamos este anúncio, foi partilhado num grupo de Facebook sobre arrendamento de casas em Londres. Para começar, o anúncio faz uma coisa extremamente irritante. Está escrito de uma maneira que pretende ser espirituosa, como se quem estivesse a fazer o anúncio fossem os gatos que vivem na casa. Está escrito pelos gatos, ok? Eu acho que o senhorio tentou que isto soasse o mais fofo possível para os potenciais clientes engolirem a coisa melhor. E o anúncio diz assim: olá, somos 2 gatos que vivem num resto de chão de um edifício, com um quarto e um pequeno jardim privado numa rua pacata bem localizada com ótimos acessos. Vivemos com um casal muito querido de humanos que tomam conta de nós e que acham que a casa é deles, mas é nossa. Ok? Portanto, apesar do anúncio desta forma felinamente fofa dizer que isto é um apartamento de um quarto, parece que aparentemente vive lá um casal. O que significa que o que está a ser arrendado não é o apartamento todo e possivelmente não é sequer o único quarto que existe na casa, e que parte do princípio é o quarto onde vivem os donos, os donos da casa. Diz o anúncio: a fêmea do casal de humanos nunca está muito em casa, por isso vivemos lá basicamente nós e o macho. A cozinha tem uma extensão que lhe dá um espaço extra que eles usam como sala de jantar. É lá que geralmente o encontram, o macho humano. Ele só vai à sala de estar para regar as plantas e por isso nós, os gatos, pensámos em arrendar a sala de estar como se fosse um quarto. Portanto, eles estão a arrendar a sala de estar, nem sequer é um quarto, é a sala de estar. Mas diz o anúncio escrito pelos gatos: a sala tem tetos altos. Eu não percebo exatamente a vantagem disto. Uma pessoa tende a precisar de espaço em baixo, não em cima, não é? Verdade. E diz-se ainda que a sala tem uma cama de solteiro e um sofá que, quando aberto, transforma-se numa cama de casal. A única casa de banho que há na casa é para ser usada por toda a gente, bem como a sala de estar e a cozinha. São espaços comuns. E há uma última nota no anúncio em que os gatos dizem que já agora é esperado que quem arrenda esta sala de estar já agora cuide deles. Só mais uma nota. Que lata. A pessoa que partilhou este formidável anúncio na rede social X diz ainda: se ainda não sabem o oeste selvagem em que se transformou o mercado de arrendamento de casas em Londres, aqui está um anúncio escrito na voz de 2 gatos, oferecendo a alguém a oportunidade de dormir numa sala de estar por 1000 libras por mês. 1000 libras em euros dá para aí 1200 euros. 1200 euros por As mês pessoas não têm vergonha na cara. por um colchão numa sala de estar, numa casa onde vivem outras pessoas. Não deve haver anúncios muito diferentes deste sobre buracos para arrendar em Lisboa. Talvez não haja muitos escritos na voz de gatos, mas eu aprecio esse toque engraçadinho para tentar aliviar a imoralidade de pedir 1200 euros por isto. Epá, Esse embrulho fofo. acho incrível. Então tu acho estás incrível. a dar 1000 libras por um colchão. É pá, estou, mas os gatos, sim, pá. sim, Que sim. lata, que lata. Bom, eu gostava de terminar com uma notícia daquelas de secção de bizarrias do jornal inglês Daily Mirror. Epá, isto é muito bom. O título da notícia fez-me espernear de prazer, com todo o potencial de tesouro que esta notícia só podia ter dentro. O título é uma citação de uma das pessoas envolvidas neste caso. Passo a ler: o meu marido adora interpretar uma cena do filme Dune na cama e eu já estou farta. Marco, uma pequena questão. E não tem a ver com aqueles vermes gigantes. Ok, diz-me só uma coisa. Quando diz interpretar, não é analisar o que. Não. É roleplay. Roleplay. Já vamos explicar o que é roleplay. Normalmente, quando uma pessoa escreve numa coluna ou para um fórum de internet a pedir dicas sobre a vida íntima, é sempre naquela onda de como apimentar a vida íntima, como tornar a coisa mais original. Esta senhora quer exatamente o contrário. Está farta. Como posso tornar a coisa um bocadinho mais banal? Ela escreveu no Reddit: o meu marido e eu estamos casados há alguns anos, sempre tivemos uma vida íntima bastante aventureira um com o outro. Parabéns por isso. No entanto, recentemente estão a acontecer coisas com as quais eu não estou inteiramente confortável. Minha senhora, vamos a isso, somos todos ouvidos. Cada vez que avançamos para a intimidade, diz ela, o meu marido insiste em incorporar elementos de roleplay nas nossas atividades. Pronto, para quem não sabe o que é roleplay, esta palavra usa-se em vários contextos, nos jogos, por exemplo, mas também para atividades íntimas. Trata-se, no fundo, de interpretar papéis, fazer uns teatrinhos marotos, não é? Para ajudar a aquecer o ambiente. Então, ouvi dizer que aqui há problemas com a canalização. Diz a senhora que escreveu isto: atenção, eu gosto de roleplay de vez em quando, mas chegámos a um ponto em que, para ele, tornou-se na única maneira de levar a cabo o amor. Parece que ele já não consegue ser ele no quarto. A coisa só avança se ele for outra personagem. Se houver teatrinho. E que personagem? É aqui que entra o filme Dune. Mas curiosamente não o filme Dune atual ou a sua sequela Dune 2, mas o filme Dune de 1984, realizado por David Lynch. Aparentemente o marido... Com calma, claro. Sim. O marido desta senhora tem uma fixação por uma cena do filme Dune de 84, em que o vilão Fade Harkonnen, interpretado pelo lendário músico Sting, sai de um banho quente e cheio de vapor, usando nada mais que uma espécie de tanga, cujo design inclui como que umas asas. Uma tanga com asas. A senhora diz: são os calções Speedo com asas, ok? Sim. Umas asas assim de lado. E no filme o Sting sai do banho nestes preparos e exibe-se para o seu tio,
que é o abjeto Barão Harkonnen, que o olha com luxúria. E ela diz que o marido imprimiu umas asas numa impressora 3D Deus meu. e aplicou-as num calção de banho, ficando parecido com o que o Sting usa no filme. Ok? Mas não é só nesta dança exibicionista em calção de banho que consiste este ritual. O ritual envolveu mais trabalho e mais construção. Ele criou uma espécie de fato de macaco para ela, cheio de mecanismos, para que ela interprete uma versão feminina sexy do Barão Harkonnen. E ok, de início ela achou alguma piada a isto, é inovador. Eu não seria capaz, eu acho que todo este aparato dá mais vontade de rir do que de fazer amor. Há tanta tanga com asas como o fato de macaco dela com os mecanismos. Nem sequer deve ser prático, não é? Como é que se passa disto para a ação? Há muita coisa. Dá muito trabalho. Epá. Mas a questão é que até a coisa mais inovadora, quando repetida várias vezes, torna-se extremamente aborrecida. E o trabalho que deve dar vestir o fato de macaco com aquelas traquitanas todas. Eu daqui a pouco vou deixar no Instagram imagens da cena do filme Dune de 84, em que esta rebaldaria íntima se baseia, para terem uma ideia, caso nunca tenham visto o filme. Diz ela, a noite passada foi a gota que fez transbordar o copo. Eu tinha tido um longo dia de trabalho, estava exausta, apetecia-me intimidade simples e genuína com o meu marido. Mas de repente Lá vem ele com as asas. vejo com o calção ao lado a pôr a água do banho a correr, Os espidos. o vapor a Mas formar-se espera aí, todo. até com o vapor, ele tem que ligar a água. Tem que ligar por causa a água do- para o vapor. Jesus, a trabalhar. Sim, Meu sim, sim. Deus. Expressei os meus sentimentos. Epá, eu acho incrível ela tentar ter uma conversa séria com um tipo que tem uns speeds com asas Olha. e o vapor todo a formar-se na casa Amor, de hoje banho. não. Ela que diga logo exato que não quer quando aparecer o. Não, mas repara, ela sabe que vai começar assim que ouve tipo, ele fecha a porta da casa de banho e ouve o dos. Ai. E ela odia. Eu adoro que ele pusesse a música do filme a tocar, que é dos Total. Ela diz: eu expliquei-lhe que desta vez queria que fôssemos apenas nós e não o tio e o sobrinho Harkonnen. Esta palavra é tramada a dizer em rádio. Ele respondeu: não, assim é mais divertido, descontrai. Eu disse que não e pedi-lhe que saísse do quarto. Ele não insistiu, mas ficou magoado e confuso. Acusou-me de exagerar. Eu acho incrível que um tipo num calção de banho com asas acusa outra pessoa de exageros. Sim. E acusou-me também, diz ela, de ser uma pessoa aborrecida. Pá, eu acho que qualquer pessoa é aborrecida para um tipo que acha que só se consegue boa intimidade recriando a sequência do filme Dune dos anos 80 em que o Sting seduz o seu tio porco. Tudo é aborrecido. Eu sei que eles pretendem fazer outras coisas, mas eu acho que agora precisam é de falar, não é? É isso, é isso. Sobretudo falar. Nos comentários toda a gente está do lado É. dela nesta Mas podia ser situação. pior, não é? Imaginem só que era um Stormtrooper. Ah, sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Elecas. Título deste episódio: uma pequena extravagância de carros avariados. Bom, já há algum tempo que não tínhamos aqui uma boa história de um date dos infernos. E temos aqui uma, Annie Goodwin. Vamos. É uma rapariga, isto está viral. Ela é uma rapariga americana de Seattle que recorreu a uma app de encontros que é a Hinge. Não sei se já tinham ouvido falar de a Hinge. Ela diz que depois desta aventura vai apagar essa app. E ela usou-a para encontrar um rapaz com quem a coisa parecia ter feito faísca e que pronto, ia finalmente conhecer essa pessoa num date. A coisa começou a correr mal ainda antes dele aparecer e ela documentou a coisa no TikTok. Estava dentro do carro, pronta para ir ter com ele ao restaurante onde tinham combinado. Só que o carro simplesmente não pegava, o motor não arrancava e ela não teve outro remédio senão ligar para o rapaz que iria conhecer no restaurante e que prontamente se ofereceu para ir buscar. Dizia ela: normalmente não deixo que os homens me venham buscar no primeiro date, mas precisava de alguém para me ajudar a pôr o carro a funcionar. No momento seguinte do vídeo dela, tal vídeo que se tornou razoavelmente viral, Annie já está no restaurante, jantar e bebida à sua frente, e à frente dela está quem? Na verdade, ninguém. A cadeira onde deveria estar o rapaz que conheceu e com quem foi jantar estava vazia. E ela então diz: como podem ver, ele deixou-me. Foi-me buscar, sim senhora, trouxe-me de carro até aqui. Fomos ali até ao bar, ele pediu uma bebida, bebeu tudo, disse que ia à casa de banho e nunca mais voltou. Oi? Ganda chalupa. Portanto, coube-lhe a ela pagar a conta, mas o problema é que ela não tinha transporte de volta à casa. Diz ela: ele deixou-me aqui, sabendo bem que eu não tinha como voltar, porque o meu carro não pegou e por isso é que ele me trouxe até aqui. Ele sabia que eu não tinha como voltar para casa. Isto é muito mau. Diz ela: este foi o meu primeiro date de 2024 e será o último. Ela morreu para o amor. Coitada. Morreu para as saídas. Não. Ela precisa de tempo para recuperar. Ela, entretanto, percebeu que ele a bloqueou em todos os contactos dele. Que chalupice absoluta. Porque aparentemente nem sequer houve tempo para se conhecerem. Ele levou ao restaurante, bebeu uma bebida no bar, foi à casa de banho, pirou-se e bloqueou em todo lado.
Sem explicação. Se calhar é daqueles que liga só à aparência, não é? Ela. E, Mas tipo, epá, nem se pode dizer. epá, não sei. Estou a tentar perceber a lógica dele. Tipo, olhou, não quer, adeus. Pois. Foi assim, é chalupa. Ela ficou em choque e ficou mais ainda com um detalhe que só no fim da sua narrativa é que ela revela, que é a profissão do tipo. O tipo com quem ela teve este date bizarro é psicoterapeuta. E ela, Oi! Ui, e ela agora diz que depois disto precisa de quê? Terapia. Agora era incrível ela entrar no consultório. ir ao consultório sim, dele. sim. Quão mal enjorcado tem de ser este psicoterapeuta para sair com alguém e pirar sem dizer nada logo no início da coisa? Eu acho que ele também devia fazer terapia. Os comentários dizem coisas hilariantes. Há uma pessoa que diz: o teu carro é que tinha razão, estava a tentar dizer para não ires. Foi um sinal divino, de facto. Sim. Houve também pessoas a dizer que são de Seattle e que fazem terapia, algumas delas a temer que o tipo da história seja o seu psicoterapeuta. Caramba. Bom, do Reddit para o Homem que Mordeu o Cão, saquei esta aventura épica enviada por um ouvinte nosso que lá no Reddit tem o nome Brilliant Froio. É daqueles nomes aleatórios que o Reddit dá a quem entra lá. Ainda assim adorava saber o que é um froio, porque gostei da palavra. E porquê é que é brilhante? Bom, o nosso ouvinte traz uma memória dos seus tempos de juventude, que é uma aventura épica sobre más decisões, mas ao mesmo tempo tudo isto tem uma alegria contagiante. Eu adorei ler isto. Diz ele: se forem a Braga, levem chinelos, comida, um carro com revisão feita e nunca, mas mesmo nunca, o meu tio Manel. Tá, tomamos nota. Sim. Tomamos nota. Diz ele: estávamos no verão de 2008, quando eu, com 14 anos, o meu irmão com 10 e os meus 2 primos, com idades parecidas às nossas, os meus 2 tios e mais um casal amigo dos meus tios, isto é uma grande excursão, fomos a Braga, perto do Bom Jesus, visitar uns conhecidos que estavam emigrados. Nunca lá tínhamos ido. Foi um verdadeiro dia de diversão. Andámos pela primeira vez de descapotável. Esses conhecidos tinham vindo do Luxemburgo de carro. Estivemos na piscina horas a fio, já que se fazia sentir um calor insuportável, e nada nos parava de jogar a bola todo o dia. Foi um verdadeiro dia de verão em família. Esplêndido. Até que chega ao fim do dia, por volta das 9h30 da noite, eles decidem que está na altura de voltar a Leiria, o que faz sentido, porque a viagem ainda é grande, não é? Não valia a pena sair de Braga muito tarde. A viagem entre Braga e Leiria é para aí 2h30, talvez. Braga, Leiria, sim. E pronto, 9h30 da noite é boa hora para sair, sim senhor. Eles iam em 2 carros. A descer para Braga, diz ele, demos conta dos inúmeros incêndios nessa zona, clássico do verão. Apesar do cenário assustador, os incêndios estavam longe o suficiente para que pudéssemos parar num café para comprar sandes e bebidas para o caminho. Primeiro problema, apercebi-me que me tinha esquecido os meus chinelos na casa dos tais conhecidos. Já era tarde para voltar atrás. Assumi que seria um adeus aos meus queridos chinelos azuis. Mal ele sabia do jeito que estes chinelos iriam dar nessa noite. Mas mais sobre os pés deste nosso ouvinte daqui a pouco. Não faças isso, Marco. Já Não abastecidos, faças isso, Marco. já abastecidos, retomámos o caminho em direção a Braga para apanhar a autoestrada em direção a Leiria. Mas já em Braga outro problema surgiu. Um dos 2 carros onde seguíamos viagem, um velho Citroën Saxo verde, decidiu avariar perto da bomba de gasolina BP. Nesta altura eram cerca de 22 horas. Sarilho, não é? Crescente sarilho, primeiro chinelos, agora mais complicado, um Citroën Saxo verde a pifar. Perante a impossibilidade de todos seguirmos viagem, uma vez que éramos 8 pessoas para apenas um carro, o Júlio Isidro meteu imensa gente num Mini. Com jeitinho, eles montavam um Tetris humano. É, mas reza a lenda que esse carro cheio de pessoas não chegou a andar. Pois. Mas continua ele, perante a impossibilidade de todos seguirmos viagem, o meu tio Manel, aquela pessoa com cabeça no ar, que sempre que tenta fazer alguma coisa de bem sai errado, decide ligar à seguradora do carro avariado para pedir um reboque e questionar como poderíamos fazer para continuar a viagem para a Leiria. Parece boa ideia. Da seguradora chegam 3 opções. Primeira, rebocar o carro avariado. Alguns de nós seguiam no carro bom, outros seguiam de táxi até a Leiria. Não me parece uma solução. Ok. Confortável, cómoda. Arriscarei dizer que é uma solução quase lógica, não é? Mas optaram Certo. por essa? Calma. Segunda opção. Não faças isso! Segunda opção, rebocar o carro. Uns seguiam no carro bom, os outros ficavam num hotel e apanhariam o comboio para o Porto e depois para a Leiria no dia seguinte. Mais trabalho, não é? Sim. Uma solução um bocadinho mais complexa. Sim, mas é descanso Ou imediato ligar à para pernoita. metade. Foram para essa Claro. solução, foram para essa. Terceira hipótese. Rebocar o carro. Uns seguiam no carro bom para a Leiria e os outros teriam de esperar em algum lado até ao dia seguinte e iriam com o reboque até a Leiria, que de todas é claramente a opção menos intuitiva, não é? Sobretudo devido às palavras esperar em algum lado Sim, até ao dia seguinte. pode ser na estrada, demasiado não é? vago, Marco. demasiado desconfortável. Optaram pela 3, não foi? Que opção escolheu o meu tio Manel, diz o nosso ouvinte? Obviamente esta última. Porquê? Isto é um estranho processo mental, não é? Este teu Manel. Reparem Manel. na ideia do tio Manel e no conforto que dela emana. Ele se calhar pensou, vamos apanhar a boleia. O meu tio Manel sugeriu ficarmos todos juntos na tal bomba da BP toda a noite.
Porquê? até ao início do dia seguinte, quando teríamos de atravessar Braga e chegar até à oficina para onde tinha sido levado o carro avariado. Porquê? O quê? Porquê? E o mais incrível é que ninguém disse: ficarmos a noite toda na bomba, tio Manel. Pá, calma, e eu consigo perceber, tendo em conta a quantidade de putos nesta viagem. É provável que com a idade deles, entre os 10 e os 14, eu também achasse espetacular o conceito de passar a madrugada numa bomba de gasolina. Claro. Esperem, agora que penso nisso, não, porque eu quando tinha 14 anos já tinha na verdade 70. Eu preferia o hotel ou o táxi. É verdade, é. De repente eu achei que era um dos garotos do Verão Azul. Não, nunca fui. Bom, diz o nosso ouvinte. Mas atenção, além dos miúdos havia mais graúdos. Havia graúdos que todos E acharam não há boa um ideia. graúdo que diga: olha, Já estava tudo muito eu não quero cansado. passar a noite na BP. Rodeado de óleo e de octanas. Eles pensaram, isto não vai ser a noite de certeza, é uma horinha aqui e alguém resolve. Diz o nosso ouvinte, lá ficámos, os mais velhos a dormir dentro do carro operacional e os mais novos a dormir num passeio embrulhados pelas toalhas que usámos na piscina. Ai, que Isto não horror. configura crueldade para com a petizada, não é? Garotos, e de dormir aí no passeio que nós ficamos aqui no fofo. Ai. Eu acho que há uma fase na vida dos miúdos e da nossa em que nós partimos do princípio que eles dispensam conforto. Os meus chegam tempos. assim, Sim, sim. Não se lixem, vão para o passeio dormir. Deslarguem-me. Sim. Esta é a altura em que alguns ouvintes nossos estão a escrever no WhatsApp a mensagem: Nuno Marco, na verdade não se diz deslarguem-me, mas sim larguem-me. E é isso eu digo, deslarguem-me. Bom, continua o nosso ouvinte. Escusar será pensar que dormimos alguma coisa. O alcatrão, o passeio, o barulho dos carros a O passar. quê? Não é confortável? Parece que Sim. não. Não Parece que é? não, parece que não. A palhaçada típica da juventude. Olha, deixa-me só dizer: eu já passei uma noite numa bomba de gasolina Para comprar bilhetes. para comprar bilhetes para os YouTube Sim, sim. e ainda, E adoraste. ainda recordo a falta de tudo. Claro, E claro, o claro, cheiro claro. muito específico ali da. Estava tanto frio que não havia cheiro. Não. Não. Bom, neste caso estava calor. Isto foi no pino do verão. Tudo contribuiu, diz ele, para não pregar olho a noite inteira. Coisas que eles presenciaram nesta inesquecível madrugada. Diz ele, por volta das 2 da manhã, chegou à bomba um descapotável cheio de raparigas com orelhas de coelho, ao estilo da Playboy, que nos encheram os olhos e a alma. Eu não sabia que havia uma mansão Playboy em Braga. Vasco, que vais lá. Não será que esta parte era o nosso ouvinte a sonhar e achou que tinha acontecido? Eu Pode gosto, ser. gosto de imaginar da manhã seguinte a comentar com os outros. Epá, e quando apareceram as coelhinhas da Playboy no descapotável, foi espetacular. E os outros, que? Bom, vamos prosseguir com a madrugada. Diz ele, mais tarde, por volta das 4, assistimos a uma rusga da polícia, mesmo à frente da bomba de gasolina. E um pouco mais tarde, às 5, lá estivemos à conversa com o senhor da bomba, bastante simpático, por sinal. Foi de facto uma noite produtiva, diz ele. Velhos tempos, que saudades. É. Eu acredito que sim, mas isto para miúdos é a melhor noite de sempre. Sim, Eu foi acho que uma isto experiência. É uma experiência. Já por volta das 8 da manhã, diz ele, o meu tio Manel, os dois conhecidos, o meu irmão e o meu primo mais novo, foram à oficina no único carro disponível. Fartos de esperar pelo meu tio Manel, que nunca mais chegava para vir buscar os restantes, decidimos atravessar Braga a pé para chegar à oficina. Relembro que eu não tinha chinelos. Ai, Cá está, coitado. cá E estava está. calor. Uma vez tinham ficado em casa dos tais conhecidos de Braga. Esplêndido. Lá chegámos e rapidamente nos disseram que, afinal, 3 de nós teriam de voltar para a Leiria de comboio, já que a empresa não tinha reboques para ir até tão longe. Foi então decidido que uns iam de carro, outros no comboio. Isto parece eterno. Se eu estivesse com eles, eu acho que já tinha processado uma coisa na minha cabeça. Eu ia ser a pessoa que ia dizer: acabou, nunca mais voltaremos a ver a nossa casa. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Diz ele, isto podia acabar aqui, mas claro, não foi assim. Os 5 que iam de carro tiveram uma viagem tranquila, ou parecia tranquila até chegar à zona de Pombal, em plena A1, onde, por causa de um incêndio, cortaram os separadores do meio e nos obrigaram a mudar para a faixa contrária, já que as chamas estavam mesmo em cima de nós. Mas pronto, lá chegámos, aleluia. Os outros 3, meu Deus, os outros 3. Diz ele, os outros 3 apanharam o comboio em direção ao Porto, mas, e porque há sempre um mas, o comboio avariou Ai, meu Deus. a meio do caminho. Isto é inacreditável. Diz o nosso ouvinte, pelo menos não existiam velhas fora do comboio. Era mesmo só isso que faltava. Parece que passadas umas 2 horas, lá chegaram ao Porto. Diz ele, bastaria depois apanhar o comboio em direção a Leiria. Estava tudo resolvido, só que não estava, porque para além de apanhar o comboio errado, que iria apenas até Aveiro, em vez de Leiria, foram contemplados com mais uma avaria no comboio que apanharam erradamente. Resumindo, tiveram de aguardar mais 1 hora para que a situação fosse resolvida. E resolveu-se. Chegaram a casa quanto tempo depois de terem saído de Braga? Mais de 18 horas Meu depois. Deus. Pá, isto é uma epopeia. Mas Eu também adorei vos digo, isto. depois disso, aguentam tudo. Aguentam tudo, claro. Os reis claro da que sim. paciência, não é? Fogo. Houve uma pessoa nos comentários que disse: lamento só incomodar, mas porquê não foi um cara em casa dos conhecidos? Verdade. Não estavam longe. Verdade. Olha, e táxi também não era uma hipótese no dia seguinte?
Possivelmente era, pá, mas eu acho que estas pessoas da altura deixaram de pensar logicamente e foram por aí fora. Sabes que eu sou uma pessoa que está sempre muito atenta às tuas histórias e faço filmes na minha cabeça e Sim. fico. Sabes que portanto, eu leio muito a Agatha Christie e portanto, agarro-me a pequenos pormenores Sim, sim, que a sim. sua dona Agatha escreve, porque muitas vezes para chegar ao assassino são esses nos que detalhes, está claro. nos detalhes, não é? Claro. E quando tu disseste época de incêndios, eu juro que pensei que a dada altura eles tinham voltado para trás e o tio Manel tinha pegado uma mangueira e juro que pensei que aquela malta toda tinha apagado um incêndio. Sem chinelos, sem chinelos. Teria sido lindo. Juro. É uma boa história, mas podia ter sido melhor. O homem que mordeu o cão foi uma O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Ciência interessante e de valor, seguida de gigantescas poucas vergonhas. Mas pronto, vai começar hoje de forma curiosamente séria e interessante. Eu adorei mesmo esta história. Fiquei ontem a conhecer a aventura do homem que, sem sair deste planeta, deitei fora uma migalha. Peço desculpa ao microfone e aos ouvintes. O homem que, sem sair deste planeta, viveu noutro planeta durante 2 meses. E a visão dele da vida, de certa forma, mudou. Isto é incrível. Eu estou a falar de um senhor que hoje tem 85 anos. É um cientista francês chamado Michel Siffre. Ele foi recentemente entrevistado sobre a experiência louca que levou a cabo em 1962. Está agora a celebrar-se o aniversário dessa experiência. E ele estava a investigar como é que os seres humanos vivem a passagem do tempo. Então reparem no que ele fez. Durante 2 meses, ele cortou qualquer contacto com o mundo, largou o seu relógio de pulso e enfiou-se numa gruta a 130 metros de profundidade nos Alpes. Tudo o que ele tinha: uma lanterna para se orientar, tinha comida, tinha uns livros. A ideia dele era perceber como é que a ausência de pistas exteriores que indicassem se era dia ou noite iria influenciar os ritmos biológicos dele. Portanto, a lógica era: vou comer e vou dormir quando o meu corpo pedir e não ditado pelas horas. Porque não faço ideia que horas são. E assim viveu 63 dias da vida dele, enfiado numa gruta a 130 metros de profundidade. Reparem, tinha 23 anos de idade. Aquela idade incrível para namorar, fazer noitadas. Não, ele aos 23 anos pensou: se lá o que eu fazia agora que estou no auge da minha juventude é enfiar-me numa gruta funda durante 2 meses da minha vida, ainda por cima em temperaturas frias e úmidas. Também vos digo, se é para estar numa gruta fria e úmida, se calhar 23 anos é capaz de ser a melhor idade. Eu é que não ia para lá com 53. Os ossos. Marco, mas já com 23 tu ias, não era? Com 23 ia, não tinha nada para fazer. Parece que estou a ver. Eu não ia à noitadas, eu não tinha ninguém. Quando saiu, 63 Aliás, dias se calhar depois. até tinhas mais sorte na gruta. Acho que sim, acho que sim. Pode ser. Ali a engatar morcegos. Bom, Olha-me só aquele estalactite. quando ele saiu 63 dias depois, para começar, ia enlouquecendo perante o primeiro contacto com a luz. Há uma fotografia dele a ser escoltado por 2 polícias com os olhos tapados em aflição. Epá, porque o sol está-lhe a queimar as retinas, obviamente, não é? Foram 63 dias no escuro. Mas as descobertas mais incríveis que ele fez têm a ver com os ritmos do nosso corpo. O nosso corpo é um relógio, ele próprio. E o que ele fazia era, na entrada da caverna havia sempre alguém em turnos. A função dessas pessoas era tomar nota quando o ouvia gritar lá de baixo: vou comer! Ou vou dormir! E uma coisa que ele fazia regularmente era testes psicológicos a ele próprio. Por exemplo, contar de 1 a 120, para perceber 2 coisas: uma, se ainda sabia contar, e a outra, se ele conseguia perceber quanto valia 1 segundo. Porque a ideia era contar mentalmente 120 segundos, 2 minutos. 2 minutos, ok. Depois de já estar entranhado alguns dias na escuridão da gruta, sabem quanto tempo demorou ele a contar aquilo que achavam serem 120 segundos? Ele demorou 5 minutos. 5 minutos a contar 2 minutos. Epá, isto é incrível. Mas estava convencido de que estava a contar o tempo de forma correta. E ele diz: basicamente, eu descobri que lá em baixo eu vivia a passagem do tempo umas 2 vezes mais lenta do que na realidade é. Portanto, nós que passamos a vida a queixar-nos: o tempo passa tão depressa, que loucura, que loucura. Uma solução para isto pode ser ir viver para grutas sem relógios, porque aí deixamos de fazer ideia se passa depressa ou devagar. Mas a verdade é que ele levou livros para ler, levou cadernos para escrever. Aparentemente nunca esteve tão aborrecido como seria de esperar. Tirou bastante proveito do seu tempo, fosse para escrever sobre o que estava a sentir ou a ler para se entreter. Nunca se sentiu pressionado com nada, nem com horários, nem com ups, chegou a hora de almoço, ups, chegou a hora de jantar, ups, é hora de deitar, ups, é hora de acordar. Até que chega o dia em que lhe dizem lá de cima: olha, ó Michel, passaram 2 meses, podes subir.
Ele estava tão confuso com a passagem do tempo que achava que ainda tinha um mês pela frente. Tinham passado 2. Isso é incrível. Ou seja, quando nos queixamos que uma situação que odiamos está a ser uma seca e o tempo está a passar muito devagar, é porquê? Porque temos relógios e tendemos a estar sempre a olhar para eles e parece que aquilo não mexe. Não mexe. E diz ele, quando não temos consciência das horas e estamos rodeados por escuridão, a nossa memória não captura o tempo e após 1 ou 2 dias já não nos lembramos do que fizemos 1 ou 2 dias antes. É como se tudo fosse um único longo dia. Agora, se acham que tudo estava dito na vida deste homem, há que dizer que uma década depois, em 73, ei-lo que se enfia numa gruta do Texas, mas desta vez 6 meses. É uma vida, hein? A descoberta incrível que ele fez aqui é que o nosso relógio biológico se calhar não foi feito para dias de 24 horas. A malta que estava cá fora a controlar a experiência chegou à conclusão que ele estava a viver, e bem de saúde, em ciclos de 48 horas. Como Os assim? dias para ele tinham 48 horas. Ou seja, ele ia dormir ao fim de 48 horas. Vamos experimentar! Não, Não. não. Vocês são inimigos da ciência. Sim, sim. Sinto-me como Galileu e vocês, a Igreja Católica do século XVII. Tinha esperança que vocês dissessem que sim. Pronto, ok. Uma gruta. Bom, Já agora só aqui uma pequena Está pausa abafado. para também aplaudirmos as pessoas que estavam cá em cima. Ai, sim. Podes- Ok? É porque ele estava lá em baixo e tal. Mas a malta que estava cá em cima só à espera que ele dissesse: vou comer! vou dormir! Vou dormir! Que vida, que A vida. malta cá em cima sempre a olhar para o relógio. Pá, coitadinhos. Faziam turnos, não era sempre o mesmo. pronto. Pois, está bem, está bem. Claro, É, claro, pá, mas era mas- uma vida muito triste também. Onde é que vais bom, agora? É pá, agora tenho que ir ali para o topo da gruta. Está lá um tipo em baixo a fazer À uma espera que o experiência. Michel grite. Vou comer! Não percebi! Disseste vou dormir? Vou comer! Bom, Bom, tenho de falar de Jonah Falcon, um homem que tem a mesma idade que eu, 53 anos, mas as semelhanças acabam aí. Jonah é americano, ele reclama para si o galardão de homem com a maior coisa do mundo. Desculpa? Como vocês sabem, e dada a natureza familiar desta rubrica, eu por vezes acho melhor referir-me ao órgão masculino usando nomes de grandes compositores clássicos, porque consegue ser elegante e ao mesmo tempo didático. Hoje pode ser Johann Sebastian Bach. Jonah Falcon diz ter o maior Bach do mundo. Essa característica tem definido a sua vida sobre este planeta. Ele vai a muitos programas de televisão, dá muitas entrevistas e, atenção, graças a esta sua característica física, ele até tem uma carreira como apresentador de televisão. Mas vamos falar de números, de centímetros. Estamos a falar de um Johann Sebastian Bach com 34 centímetros em estado entusiasmado. Mas em estado não entusiasmado, consegue ser também visível através de roupa mais justa. E isto é parte do desabafo pungente que o Jonah fez recentemente numa entrevista. Ele diz que para algumas pessoas pode parecer que é espetacular ter esta característica, mas ele diz que tem muitas desvantagens e traz muita tristeza. A começar pela urgência que ele tem de usar calças demasiado largas para o seu gosto, de modo a disfarçar. Porque, diz ele, o problema é que não é só o Johann Sebastian Bach que é colossal. Oi. Colossais são também os. Tenho de arranjar outro nome para estes. Colossais são também os dois. Os carrilhões de Mafra. Os dois gêmeos. Os dois gêmeos Castro. Ah, boa, boa. Eu lamento ter deixado o mundo da música erudita para passar para o atletismo. Está bem, Domingos e Dionísio. Mas a verdade é que não me estou a lembrar de nenhum dos compositores clássicos gêmeos. Não. Não há, não é? Não. Portanto, o que importa saber. Olha, mas atenção, podes. Não eram. Mas eram inimigos. Mas era tipo Mozart e o Salieri. Mozart e Salieri, mas não é uma coisa. Todos são dois gêmeos, estão ali juntos, não é? Sim. Eu lamento ter deixado do mundo da música erudita para o atletismo, mas o que importa saber é tudo muito grande abaixo da cintura deste homem, ok? E ele diz que já por várias vezes achou que tinha encontrado o amor, mas assim que a coisa chega ao quarto e se torna visível aquele grupo formado pelo compositor de Tocata e Fuga em Ré menor e os dois irmãos especialistas em corridas de fundo, a pessoa com quem estava, mulher ou homem, porque ele é bissexual, tinha tendência a fugir. Caso não era para menos, não é? Ele diz mais coisas. Este homem diz muita coisa. Não sei se toda deve ser dita nesta rubrica. Pois estás a escolher, não é? Mas ele diz que quando se entusiasma fica com tonturas. Pois. E corrente sanguínea é desviada. Pois. Mas uma A coisa é cabeça certa. fica assim, não. Uma coisa é certa. Ele fica com tonturas, mas para a frente ele não cai. Ele. Ele diz que fica zonzo. Pois.
Diz que um dia foi retido no aeroporto de Los Angeles porque os seguranças notaram aquilo que parecia ser um objeto suspeito de grandes dimensões enfiado nas calças dele. E ele diz que foi super embaraçoso porque teve de ser revistado e apalpado. E ficou um silêncio estranho quando os seguranças perceberam que ele não ia levar uma bazuca para o avião. Ou então ia. Enfim, malta, Vidas, não é? vidas. É por isso que. E gostava de terminar com esta mensagem de paz. É por isso que devemos estimar os modestos Mozarts que temos, em vez de invejarmos os valentes Bachs de outros. É uma boa frase para acabar isto, não é? Sim, sim. Não descambou. É. Será que não? O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta da nova edição especial Anniversary da Seat Ibiza e também FNAC, onde a inovação tecnológica é sempre. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: coitadinho do destruidor de famílias, quem lhe mudará as fraldas? Tenho aqui uma daquelas histórias. O que é que você faria? Um homem que decidiu permanecer anónimo está debaixo de fogo, acusado pela própria mulher de, e passo a citar, destruir a família. Ele acha que tem a razão do lado dele. Diz o tipo no Reddit: estava eu num restaurante a jantar com amigos quando vejo ao longe o meu cunhado com outra mulher. Inicialmente pareciam ser só amigos, mas a da altura reparo que eles dão um beijo e penso: pronto, ok, está a trair. Ele diz que chegou a casa, foi direitinho ter com a mulher dele, a irmã da traída, e disse-lhe: vi o teu cunhado aos beijos com outra mulher, eu acho que vais ter de dizer à tua irmã. Em vez de encontrar empatia e compreensão na mulher, a resposta dela foi surpreendente para ele. Ela disse-lhe: nem pensar, a minha irmã está grávida, vais destruir uma família. O que é bizarro, porque na verdade a família de certa maneira já está destruída, só que nem toda a gente sabe. Mas isto resume o espírito de muita gente, não é? Se não disseres nada é como se não tivesse a acontecer. Sorrir e acenar. O tipo ficou a matutar nisto, diz ele no Reddit, e, corroído pela angústia, não aguentou, foi ter com a cunhada e diz ele: hoje fui à casa da minha cunhada, contei-lhe tudo. Ela ficou com dúvidas, reagiu de forma agressiva para comigo, pediu-me para eu me ir embora e eu fui. Passadas umas horas ligou-me em lágrimas a dizer que era tudo verdade e que não devia ter duvidado de mim e que vai deixá-lo. As horas seguintes foram de caos, diz ele. O meu cunhado ligou à minha mulher a dizer que por minha culpa a irmã dele estava a pedir o divórcio. Ele arruinou a vida da tua irmã. O que é um argumento soberbo? Não foi ele e a amante. Foi o cunhado porque foi contar tudo. Mas normalmente acontece isso, não é? Quem no fundo sobra para quem se mete ao barulho, não é? O mensageiro leva, não é? A culpa é do bufo. Ele podia perfeitamente ter continuado pela calada. Toda a gente estava feliz. Ele tinha uma família e tinha uma amante. Para que mexer? O desgraçado que conta esta história no Reddit diz que não só levou da cabeça do cunhado, como depois levou da própria mulher, a dizer-lhe: eu disse para não lhe contares nada que destruíste uma família. E ele está super confuso, porque sempre achou que o que destrói uma família é uma pessoa enrolar-se com outra de fora da família. Claro. E não uma pessoa da família que diz: atenção que este indivíduo tem uma amante. Ele está a levar mais na cabeça de toda a família do que o adúltero, porque foi dizer coisas. E ele diz: mas eram verdade. E a família responde: está bem, mas ninguém precisava de saber, agora está tudo estragado. Deste cabo do Natal. Olha, se eles continuam assim, ele vai abandonar a família. Eu acho esta história fascinante. Está tudo doido. Ele pensa: pá, olha, estou a ver o meu cunhado aos beijos com outra. Vou dizer. Lixou-se. Isto é aquele ditado: entre marido e mulher não metas a colher. Só que levado a um extremo. Levado a um extremo. Não está nada, ele vai ser escorraçado da família. Mas ele também podia ter ido ter com o cunhado e dizer-lhe: ou falas tu ou falo eu. E assim o cunhado fazia a parte dele. Podia ter sido. Mas não foi, e agora ele estragou. E agora estragou uma família do cabo do Natal. Sim, o Natal é o mais importante. O Natal Sim, está sim. falido. Bom, os últimos tempos têm sido ricos em histórias de valentes bestas. E eu preciso de uma história que me devolva a esperança no futuro. Vejamos o que nos traz esta história. Espera pelo Manel. Eu estava a tentar não falar disso. Vejamos o que traz esta história romântica que acaba de chegar à minha mesa de trabalho. Um homem da Malásia teve um acidente de carro. Foi complicado. À conta disso, esteve 6 anos acamado com a mulher dele, com quem era casado desde 2016, a cuidar dele com todo o cuidado e devoção. Estamos a falar de cuidar a sério, ok? Ela alimentava-o através de um tubo nasogástrico, mudava-lhe fraldas, ajudava-o a tomar banho,
Os seguidores dela de Facebook puderam acompanhar este processo. Ela começou a documentar esta sua saga nessa rede social e às tantas 32 mil pessoas estavam a segui-la, de coração aquecido pela história de amor abnegado que estava ali a acontecer à vista de toda a gente. Até que aparece o cunhado e estraga o Natal. Exato, exato. Eu sinto no ar a dúvida, não é? Quando é que isto está para o torto? Sim. Na verdade, essa história começa a dar para o torto porque um dos envolvidos teve um acidente que o deixou 6 anos acamado, não é? Tá bem, mas isso não é suficiente para estar aqui na tua rubrica. Pois não. Bom, o homem conseguiu recuperar completamente após estes 6 anos complicados, o que aparentemente é um final feliz. Todo o cuidado e dedicação dela contribuíram para que ele recuperasse. E de repente os posts dela param de acontecer no Facebook. E as pessoas partiram do princípio que a vida deles enquanto casal seguiu em frente. Seguiu, não é? Estariam a aproveitar a vida que não tiveram durante 6 anos. Qual não foi o espanto dos seguidores dela quando ela um dia destes publica uma foto de um casamento onde está ele, o marido, só que ela não está outra senhora. E o texto do post diz: parabéns ao meu ex-marido. Espero que estejas feliz com a pessoa que escolheste. Aifa, parece que é este o nome da nova mulher do marido. Naifa sem N. Aifa, por favor, toma bem conta dele como eu tomei. Agora é a tua vez, felicidades. E aparentemente não havia uma ponta de ironia no texto dela. Esta querida e abnegada senhora estava a ser querida para o ex-marido e para a nova mulher dele. É preciso ser-se muito boa pessoa para isto. Os seguidores dela do Facebook passaram-se, não é? Isto aconteceu muito pouco tempo depois dele recuperar todas as suas faculdades. Como é que ela podia estar tão descontraída a desejar felicidades? E ela esclareceu. Depois daqueles 6 anos de cama, assim que ele recuperou, com a ajuda dela, e assim que se levantou e recomeçou a viver, a primeira coisa que aconteceu foi ele apaixonar-se por outra. E daí a poucos dias estavam a divorciar-se, e daí a uma semana ele estava a casar-se com outra mulher. Foi tudo a esta velocidade. Como é a vida. Meu Deus. Foi um caso de: querida, obrigado por me teres mudado as fraldas, obrigado por me teres limpado o rabo, agora vou ter com uma pessoa que não mudou as fraldas, nem teve de me limpar o rabo, obrigado e bom dia. Isto é de uma frieza avassaladora, não é? Mas a senhora não guarda rancor. Ela disse aos seus seguidores: não, tudo acontece por uma razão. E possivelmente a maneira dela o ver também mudou radicalmente nestes 6 anos, não é? Será possível voltar a amar da mesma maneira um cônjuge a quem se mudaram as fraldas durante 6 anos? Será possível, querida, agora que me mudaste a última fralda e que já consigo outra vez andar, que tal irmos sair e fazer marotices? Se calhar já não dá, não é? Não sei. Isto pode ter sido como um acordo. Mas ela não deixa de ser uma absoluta heroína de amor. Claro, claro. E os desejos de felicidade que ela estava a dar ao marido e à nova mulher eram genuínos. Eu acho que esta senhora merece encontrar a felicidade. E que essa felicidade não volte a implicar mudar fraldas e limpar rabos Eu a acho senhor. que ela devia servir a vingança no Natal. Ia lá Estragaste o Natal! Entretanto, e está aqui preparava um ouvinte a uma. dizer: estou profundamente desiludido com o silêncio do Vasco após o Marco dizer a minha mesa de trabalho. Pá, já existe. Não, já existe, eu sei que Já existe. existe há São tanto tradições. Eu tempo. neste momento tenho não é? mesas de trabalho em todo lado. Sim, sim. És uma pessoa que trabalha nas suas mesas, várias mesas de Uma trabalho. rede de Muitas. mesas de trabalho. Uma rede de mesas de trabalho. Sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é.